start, I would like to introduce Hardy Merriman, President of International Center on Nonviolent Conflict. And he connected with us from Washington, D.C., from our office. And he will talk about the kind of nuts and bolts of civil resistance and organizing behind civil e a organização por trás de movimentos não violentos, o que nós chamamos de estratégias e táticas, e como eles, utilizando habilidades e planejamento eficaz, pode superar determinadas condições e fatores que podem prevenir pessoas de organizarem caso não planejem cuidadosamente. Então, sem mais momento, eu vou passar a palavra para Hardy. Thank you, Mache. Hi, everyone. I hope everyone's doing well. Espero que todos estejam bem. Again, my name is Hardy Merriman, and I am president of the International Center on Nonviolent Conflict. And just a sentence or two about me. For the last 14 years, I have looked at movements around the world that are nonviolently struggling for human rights, freedom, and justice. And my focus for those 14 years has been to try to figure out what kind of strategies work and what kind of strategies are not working. Why do some movements succeed and why do others fail? With a particular focus on strategy. I have looked at this from the perspective of trying to find the best social science research I can on this topic, and I have talked to activists and organizers around the world for years to learn from them about what is working for them. E o que está funcionando com eles. So it's great to be able to talk to you all today. My presentation will bring in both aspects of scholarship as well as some aspects of what I've learned from activists on the ground. The other two things I would say are I have been told to speak a little slowly, so I will speak a little bit slowly because of translation. And also, I can't see any of you, which is really tough. It's tough to present to people. You can't see that. But the way we got it working is that you can see me and you can see my PowerPoint, which is great. That's the most important thing. If people have questions, I've asked Mache, I've given Mache permission to interrupt me and call on people if he wants, because I can't see your hands if you raise them and call on you. So let's begin. All right. Então, comecemos. So, Então, my presentation minha apresentação has 4 parts. tem 4 partes. The first part is just to é apenas really try to answer the para question, tentar does strategy responder se a matter? estratégia importa. When I present to Quando eu activists, I apresento usually start from ativistas, the eu normalmente assumption começo da that strategy presunção de que a matters. estratégia Okay, now funciona. let's find the best way to do Sim, it. então agora vamos But when I encontrar a present to melhor forma. scholars, Quando I eu feel that I have to apresento prove para estudiosos, eu sinto que eu tenho point que that provar strategy ou does in comprovar fact matter. o So I ponto de like que to a start estratégia there, funciona looking at what sim, the research importa tells sim. Então eu us gostaria de about the role começar of por aí. O que a traditions and the pesquisa role nos diz of sobre o papel skills, das the role of structure and the role tradições, o of papel agency da in estrutura how e o papel da movements agência, develop and e how como os they are movimentos são outcomes. So I'll talk desenvolvidos. about that first. And then, Então, point em 2 will seguida, tell o you ponto número where I 2 stand on this nos issue, that dirá a strategy vocês does matter. onde eu me And encontro I offer a nisso. framework for Eu understanding ofereço strategy arcabouço para que a gente and possa also entender for a understanding estratégia tactics. e também as táticas. And then, if there's E em time, seguida, se for the tivermos tempo fourth para o point, quarto I will give some ponto, thoughts about eu what makes falarei tactics pouquinho sobre o effective. que faz de And táticas as I get further and eficazes. further in the Conforme eu presentation, for more of what I say will be based progredindo on what I na found with apresentação, practitioners. And I would love it if people eu wanted gostaria to muito que, pick up caso vocês queiram research on any of this stuff, because pesquisar it's sobre very, qualquer uma dessas very coisas, challenging com certeza to será do um desafio research on muito strategies, grande to fazer figure out what's desafios sobre effective, but it's very estratégias, much tentando needed. descobrir o que é ou não eficaz. So first, Então, does primeiro, strategy a matter? estratégia importa? One big question, what are the Uma key grande factors pergunta é quais são os that fatores-chave contribute que to the contribuem emergence, à to the emergência development of do a nonviolent civil desenvolvimento de resistance movement? movimento de resistência civil Another não question, violento? Segundo, even if a movement mesmo emerges, se o what movimento factors surgir, contribute to the outcome, quais the fatores success and contribuem aos failure of that resultados movement? daquele movimento?
And what we're really getting at E o here que a gente is está, onde a gente está two chegando conditions or é structures, duas condições what ou role do they estruturas, play bem, quais in papéis movements, que eles and what role exercem the skills and strategic e choice qual é o play, papel agency que play as in habilidades e movements. a escolha estratégica And exercem. a lot of the conventional wisdom Muito do from conhecimento members of the media, from convencional da historians, imprensa, from what we see historiadores, in do que popular nós vemos culture em and cultura entertainment popular, media, na imprensa, no and even entretenimento, e scholars até mesmo alguns that really estudiosos emphasize this que, role of structural que conditions. enfatizam The esse idea papel das that condições movements emerge, estruturais. develop, A ideia é and que os their movimentos outcomes are surgem, são largely desenvolvidos e seus determined resultados são by the fortemente environmental or determinados structural conditions where por they find condições themselves. ambientais ou And estruturais. so Então, I'll go through eu a number of vou these conditions falar that sobre are algumas most dessas often condições cited que as being frequentemente são critically citadas important. como sendo So the de first suma sort of importância. category of Então, a primeira conditions are conditions categoria related to são the social, condições political, or relacionadas economic ao environment. ambiente social, So people político will ou say, econômico. well, a Então, as pessoas movement vão can dizer, only bem, o movimento succeed when there's a só será certain bem amount of sucedido open quando political houver space in the society, or if there's certo a presence tamanho of ou independent espaço media, político aberto, ou or certa because presença, ou porque there's a particular political history. tem Or people will say a histórico movement can't específico. succeed unless it's Ou in a dirão que o certain movimento não pode ser bem sucedido a não ser que esteja dentro de determinada localização geopolítica. É também difícil, o som para a tradução não está chegando. Vocês poderiam, por favor, pedir para... A tradução não está recebendo o som direito. Outra categoria está relacionada aos oponentes. Quando o oponente não estiver disposto a utilizar repressão, quando o oponente usa repressão violenta, ou só pode funcionar se... Então... And then the third is conditions related to population. São as condições relacionadas à população. O nível de educação da população, a presença de uma classe média, a presença de uma pobreza, acesso à internet, a população de um país, a sua diversidade demográfica. Sure, sorry, I'm leaning back, yeah. Should I repeat anything I said, Marce, or just keep going? No, you can keep going. Okay. So I think you get the idea. There are lots of conditions we can look at. And one actually that I'll come back to that I didn't mention is sometimes people will say, well, it's really about third-party support. It's about external actor support, whether a movement succeeds. So these are all ideas that probably many of us have heard before. And I'll give you a couple quotes that sort of are examples of this kind of condition-based analysis. And the first is from an article from Time Magazine on January 20th, 2011. And this article, Maciej found it actually, and this was after President Ben Ali fell in Tunisia, but before the revolution in Egypt. And this article was trying to explain what happened in Tunisia and why what happened in Tunisia will not happen in Egypt. Não aconteceria no Egito, que não haveria uma And so revolução I'm no going to Egito. actually Então eu advance vou slide one, and I'll point out all the conditions it says. Here's what it says. No one predicts a revolutionary reset in Egypt anytime soon. Two factors make Egypt different from Tunisia. First, Tunisia's government spent generously on education, helping to establish the country's middle class above many of its regional counterparts. The frustration of an educated but unemployed population was key to Tunisia's revolt. Egypt has allowed spending on education to decay over the decades. Some analysts attributing that to a conscious calculation on Mubarak's part. So right there, we have a bunch of factors related to the population where this article is saying this is why a civil resistance movement could not spread to Egypt. And then the other factor is the army. In Tunisia, at a critical turning point, the army took the side of the protesters in the street and refused to fire on demonstrators. In Egypt, however, the military stands with Mubarak, the Interior Ministry defends the police against Mubarak. So they're also talking about the security forces, the
nos manifestantes. No Egito, no entanto, as Forças Armadas estão And of como course, they were Mubarak. wrong in this No Ministério do analysis. Interior, que All of these conditions é chefe da may have been polícia, significant eles estão factors, como but none of them Mubarak. Todos explained podem ter sido fatores precisely what happened in Egypt. importantes, mas Because nenhum what we explica know de forma happened in Egypt is there was a decisiva o que aconteceu The no revolution Egito. didn't yield the E same sabemos que results lá in the houve end, uma which revolução. is a different question. But did these Mas conditions essas prevent a condições movement from preveniram que o emerging movimento and from acontecesse, changing the political situation? surgisse? No, they didn't. Não preveniram. And so we can look at Então, a another gente pode quote, olhar uma outra citação, just to drive the point home. apenas para entendermos de fato This esse is from ponto. Essa Bernard-Henri citação Lévy, on February 1st, é de 1º 2011. de fevereiro de This is after the 2011, revolution in Egypt depois has da already started, Revolução but do Mubarak is Egito still in ter power. começado. Mas Mubarak Mubarak ainda is not está em exactly poder. Ben Ali. Mubarak não é He will exatamente offer Ben tougher Ali. resistance. This is Ele evident in the oferecerá resistência diabolical mais skill forte. with which, in the very first Isso hours é of the evidente com a movement, habilidade he diabólica withdrew the com a qual, police, nas opened the primeiras prison horas, doors, ele and let the gangsters out to sweep through the capital and terrorize the middle class. abriu So as here, portas das prisões, soltou os gangsters e aterrorizou a classe média. Lévy is arguing that Mubarak is more Ele skillful está and more brutal arguindo than que Ben Ali, and that's why he will Mubarak win. é mais habilidoso Then Ben Ali's e mais regime was a bruto police que state, Ben whereas Ali. Mubarak's is a military. Então, o regime do The Ben Ali Egyptian army era is not the Tunisian uma army. polícia It estadual, gave birth to Nasser's onde o do regime Mubarak é and was its pillar under Sadat. uma ditadura It militar. would be absurd to deny the maturity of the Tunisian Seria people, their absurdo political culture, their rate of literacy. That's all lacking pressupor in que the a rural areas maturidade of Upper do Egypt povo and da Cairo. Tunísia, sua All the cultura more so política e because Egypt is burdened with an seus obstacle índices that de could be considered alfabetização negligible in que Tunisia, estão, of radical são Islam. decadentes, So again, we see an emphasis only on que faltam conditions nas here, áreas not rurais on do the choices Egito. of the resistors. And I would not argue that Eu these factors não defenderia que esses listed fatores don't matter in the não conflict. importam, What I would say mas eu again is diria they alone novamente did que not eles determine the sozinhos não outcome of the determinam o conflict. resultado. And so let's take a Então look vamos dar at uma what the data olhada says. no que os And we have, I dados know Erica dizem. is Eu down sei with que you. Erica and, está com vocês. Erica, I don't think you've Erica, gone through these eu não sei se findings yet in your você book, já so falou I'll com ele list sobre some esses of them. dados, então vou So enumerar alguns what deles. Erica Chenoweth and Maria Stephan found Mas o que a in their Erica data, e looking Maria at Stephan encontraram, examinando 323 nonviolent 323 violent movements movimentos não trying to violentos e violentos fundamentally challenge governments, para is they desafiarem look can governos. civil resistance movements Eles develop elas against perguntaram se authoritarian opponents, and they esses find movimentos poderiam se the vast desenvolver majority of contra nonviolent oponentes campaigns autoritários. have emerged in authoritarian regimes, or even peaceful opposition against the Ou até government may have fatal oposição pacífica consequences. contra o governo. So the idea that a que poderia government ter is so brutal consequências that a fatais. Então, a movement ideia can't de que challenge um it, governo é that's tão not proven by the data. The data brutal proves the que opposite. precisa desafiá-lo, não, But ainda can não they foi succeed provado. against Mas authoritarian eles opponents? podem ter sucesso se Erica and opondo Maria a esse find, tipo de even when regime. we control for the E target elas regime descobriram time, que nonviolent resistance remains a significant in resistência improving não odds of success. violenta continua Therefore, whether the tendo opponent is grande democratic or sucesso. non-democratic Então, seems to matter se little with o regard to the oponente é success of democrático ou não nonviolent democrático, campaigns. parece não ter pouca This is importância very, em very relação surprising, ao right? sucesso das campanhas não Again, violentas. E isso é uma the general surpresa, view is that these porque movements a can't visão challenge or win geral é que against esses grupos authoritarian não opponents, teriam a but when we chance look carefully contra at the esses data, that's not what we're oponentes. finding. Mas quando olhamos, analisamos de perto, vemos que But não what é about assim. really powerful E states? quanto a Can a estados que são movement muito succeed against a very powerful poderosos, state like movimento que consegue And êxito, so what they looked tendo como at oponente um was, estado bastante let's poderoso. take a Então, look eles at states that have a analisaram high o seguinte, vamos population, olhar os estados que high têm uma percentage of urban population, and a população lot of iron urbana and steel bastante production, alta, energy muito consumption, produção major de military budget, aço, lots of military um personnel. orçamento And let's put militar those grande, together and call muito that a powerful state, the states recursos that have humanos those at a certain high nas level. áreas militares. And they Vamos find that the analisar power o of que the state acontece. in Elas question descobriram que does not o determine whether a poder desse campaign that Estado emerges não is nonviolent or determina violent. se uma Most campanha notably, não nonviolent violenta campaigns será emerge in ou some of the most não, objectively powerful states in surgirá the ou não world. nesse contexto. Interestingly, we also find De no forma relationship interessante também, nós between the vemos uma movement's relação opponents' entre os capabilities movimentos and the probability of movement dos success. oponentes e Nonviolent a resistance probabilidade de continues to be sucesso. effective regardless of how powerful A ação the não opponent's group violenta is. pode suceder, Another very interesting acontecer, finding seja that ou não challenges a o lot of oponente assumptions about poderoso. movements. But when we understand how Outro movements desafio é que work, quando and that entendemos their como basis funciona o is movimento, in que a base withdrawing deles consent, está shifting obedience patterns,
em transformar large o portions padrão of de society obediência de uma starts to grande make parte sense. da sociedade, aí Because the sim state's começamos a power and their entender, porque control of o material poder resources do and Estado e o military controle and the deles dos information recursos environment materiais e comes from the militares obedience of people. vem So da if the state obediência das has lots of pessoas. control of Então, those se o resources Estado or tem muito not, controle at the sobre beginning of the esses conflict, recursos ou não, the basic no dynamic of início civil do resistance conflito, is that it a can't dinâmica control those básica é que ele resources não if people consegue shift their controlar behavior isso, se as patterns. So pessoas to me, it's not mudarem a sua surprising forma that de agir. state Então, para power mim, is não é not uma a surpresa critical factor saber que o or poder as do critical as Estado most people não might é um think. fator tão crítico quanto algumas pessoas What about acham. repression? E Even quanto à though a high level repressão, of repression can be a se formidable existir, obstacle to success, embora um alto nível de repression does repressão not in and possa of ser um itself obstáculo determine the grande, a outcome of the repressão em campaign. si não So determina o resultado da campanha. what Maria and Erica O found que Érica e in their Maria book descobriram, is that e está em repression seu reduced livro, the é que a chance of repressão success, I believe, it reduz was by 35%. a chance de You sucesso can em look at this as a 35%. large number or a small E isso number. pode ser considerado On um the one número hand, most alto people ou would think baixo, that depende da violent sua repression visão. against a Muita gente movement acha que a repressão decreases the chance of violenta success by 100%. diminui They a chance de think that violent sucesso repression em is the single biggest 100%. factor. As pessoas So if acham you say, well, que actually, a the ação research violenta finds it's a não tem lot less than sucesso. 100%, Então, na it's pesquisa, se 35%. diz que é 35% seems like a much smaller number. 35%. On the other hand, 35% is still a very significant number, so 35% repression pode matters, ser um just not as número much as most people would significante. assume. Então, a repressão tem o seu papel, And then what mas about não external actors? tão importante. E This quanto aos is a atores very externos? complicated question, Esta é uma and we questão need a lot more bastante research to complicada, figure this one precisaríamos out. fazer muito mais So what we pesquisas para have data determinar on isso. right now, O que that's nós temos no published, momento is on publicado sanctions, é external sobre actor sanctions, and sanções external de actor atores financial support externos for e nonviolent apoio movements. What they financeiro. find is that neither foreign state support Então, or international nem sanctions o seem apoio to de positively or estados negatively affect the estrangeiros, outcomes nem of sanções campaigns. internacionais parecem afetar So de forma I've thrown a positiva bunch nem of findings negativa at as you campanhas here. não violentas. And, Então, aqui nós temos vários I think tipos de that it achados. is, this is one study. E eu acho que esse é um dos more studies and more estudos, research. claro que precisamos de mais, But I mais think it's estudos a e mais pretty powerful pesquisas. set of Mas eu findings. acho que é And um one other conjunto thing de I would note achados to you, bastante forte. and Erica Uma outra coisa que eu is gostaria de probably too humble to ressaltar, say this, but I will say e this. a Érica também is publicou isso, This study, é que esse one, estudo the American Political Science sobre- Association Award for Book of the Year in para a Associação 2011. de Cientistas Políticos dos So Estados when somebody Unidos puts statistics in front of me, diz que quando as they're pessoas all from colocam one study, I'm skeptical. estatísticas, todas Okay, well, vindas let's de see um some other único studies. estudo, nós And I devemos think that's an ficar appropriate céticos. response. Mas eu acho que esta é At the uma same resposta time, apropriada. Mas, ao when a mesmo group tempo, like the quando American um Political grupo Science como Association a Associação has de given an Cientistas award to this Políticos dos study, Estados Unidos I have a lot more confidence apoiam that o they have estudo, really eu confio skeptically muito looked at mais it, que looked eles at its tenham methodology, analisado de really forma sort of, bastante detalhada, you know, tenham tried analisado to a dissect it from a few metodologia, tenham angles to see if it dissecado o falls apart, and they estudo couldn't do it. e They couldn't make it fall apart because it was very não robust, conseguiram very derrubar o strong. estudo porque And the as American Political evidências eram Science bastante Association is robustas. not known E esta for endorsing associação these kinds of é studies. conhecida por And não in fact, they're endossar very esse much, tipo you de would think, estudo. they would, this is not normally the kind of study that comes out Não that they é would o tipo evaluate. de estudo So que when they eles evaluate it and normalmente give it an iriam award, apoiar. Então, se it's eles pretty powerful. avaliaram esse estudo e aprovaram, isso é uma And so opinião overall, the bastante evidence forte suggests e that civil poderosa. resistance is often Em successful geral, regardless of diz que a environmental evidência conditions that many people sugere que a associate with resistência failure civil of muitas campaigns. vezes é bem Now, sucedida, there is independente das condições one other ambientais. study Existe that I outro should show you. estudo que eu gostaria de It's mostrar a much smaller, vocês, que é bem and menor, arguably less rigorous. Well, it is less e menos rigorous, rigoroso. but I'll just share it with you. mas eu gostaria de It came out in compartilhar com vocês. 2007, Saiu em 2007 esse And it estudo compared the e conditions in comparou as 64 condições countries that em had democratic 64 transitions países between que tiveram 1975 and transições 2006. democráticas entre Trying to 75 e evaluate, 2006 Well, para avaliar whether we can se nós identify poderíamos underlying identificar pre-existing conditions that condições favor the emergence, pré-existentes success, or que failure of civic favoreceram movements. a So this study o looked at 64 surgimento, transitions sucesso ou and looked at the level of economic development in these countries, insucesso dos different regime movimentos types, cívicos. Nós olhamos para o concentration nível of power de in the desenvolvimento society, econômico, concentração de poder na and how divided the sociedade society e was quão along ethnic, dividida linguistic, or estava a religious lines. sociedade em termos Here's what étnicos, they found. linguísticos e religiosos. Among the major implications of our finding is that civic Dentre as movements implicações are as mais likely to importantes, succeed in descobrimos que less os developed movimentos economically cívicos poor têm countries mais as in developed tem affluent tanta societies. probabilidade de
ter êxito em Another sociedades finding, desenvolvidas ou regime menos type does not desenvolvidas. seem, O tipo de does not, regime de nor cada does regime país type seem to também não have an important parece influence ter on the uma ability of influência civic muito movements to achieve broad grande support. na So they looked habilidade at military dos dictatorships, movimentos conseguirem personalist apoio, dictatorships, single party rule, and combinations of ditaduras those, and they couldn't find militares, a single regime type ou that really regimes made que a tem uma difference. pessoa só como autoditador, What about não houve concentration of nenhuma power? The influência study maior ou found that menor. a positive Quanto à effect on the concentração de emergence of a poder, o cohesive and estudo robust civic achou que movement havia with enough strength to pose a efeito challenge to the existing positivo no regime. surgimento So the de more concentrated a movimentos regime's power robustos e was, coesos, the more likely it com was that they would be poder effectively challenged suficiente by para a ser nonviolent movement. desafio The ao inverse is also regime true. The more existente. decentralized a regime's Quando power is, the more challenging it o would be poder for era a mais movement descentralizado, to seria succeed desafio against maior that para o government. movimento. And then the last point, and this is E very o último surprising, what fator about que me social surpreendeu polarization? bastante foi em The study relação à also finds polarização no social. O significant estudo evidence diz that que não ethnic or religious há polarization evidência has a major significativa impact de on the que possibilities a for the polarização emergence of a religiosa ou cohesive civic étnica opposition. tenha um impacto Again, grande I wouldn't nas argue possibilidades de that surgimento polarization de or ethnic division movimento doesn't cívico. matter. I think it does a lot Eu in acho, na societies, verdade, que in some societies, isso but they're finding importa that em on algumas average, sociedades, this mas factor em cannot be média, said to este não é prevent fator que nonviolent vá civil resistance. evitar There are a plenty of existência examples de where it has movimentos not prevented Há vários exemplos nonviolent onde civil não resistance, preveniu, where people have still been able onde as to pessoas unify ainda assim puderam, and effectively challenge governments. de forma eficaz, desafiar Overall governos. finding, neither the O resultado political nor geral é que environmental nem factors os examined in fatores the study políticos ou had a statistically ambientais examinados significant neste impact on estudo the success or tiveram failures of civil impacto resistance movements. significativo, estatisticamente So, falando, no I think I'll sucesso ou no stop there, fracasso de because I've movimentos de just given resistência you a civil. lot Eu of acho que eu data. dei muitos And dados maybe, para vocês e if there are any talvez, questions or se houver comments, we algumas could take a couple perguntas ou now, and then I comentários, can keep podemos, going. Or if eu people posso want me to keep responder going, alguns that's agora, fine. ou, But actually, agora, ou se vocês preferirem if que eu there are any, please let me continue, know. é só falar. Alguém tem alguma pergunta? Vocês podem fazer as perguntas em português, que serão traduzidas para o Hardy, para que ele possa responder. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Vocês gostariam de questionar alguns dos dados ou alguns dos argumentos que ele fez? Podemos continuar, então? Hardy, pode continuar. All right. Ok. Great. Well, I welcome any tough questions Eu people have and agradeço qualquer skepticism at pergunta any bem time. difícil que vocês possam ter a So, qualquer momento. Então, Conditions and structures as aren't condições e as estruturas, really se elas aren't não the key factors that são are os fatores determining chave everything. Then what else determinando might be? tudo, o que And pode, this o is que where I pode would say ser? the E skills aqui of que eu digo que as resistors and their habilidades strategic choices make a major impact. dos resistentes e suas Here escolhas we see that the estratégicas podem factors that a influenciar. Aqui a movement gente vê can que os control are fatores also a que o primary. movimento pode So a controlar movement são can't também control de in the short term importância whether primordial. the O que a opponent is gente going to pode use violence. controlar? They A gente can't pode controlar control em the curto literacy rate in their prazo, country. em curto prazo, se In the será short term, usada they violência can't ou não. Eu não control how consigo much controlar corruption there is in their o country índice or de anything else. alfabetismo ou o But nível there's de a whole set corrupção no of seu factors país that a de movement can curto control, prazo, and mas tem those uma are série de critically fatores que a gente important. pode What are some controlar of those e factors? I'll são just eles list bem off a bunch importantes. here. Quais são alguns deles? Movements can control Os movimentos podem controlar the development o of the unifying desenvolvimento de vision. uma They can visão develop a vision unificadora. that Eles is podem really desenvolver uma bridges a visão lot of different groups que in their faz society and comunicar brings them muitos together. grupos e faz com que Movements vários have a grupos se choice unam. about what Os kind of movimentos têm strategy uma they want escolha to sobre o tipo develop, de what kind of estratégia que quer tactics they want desenvolver, to quais choose. táticas querem They can escolher. decide on Eles their own podem decidir objectives. sobre seus Are próprios they going to go for objetivos, small o que eles objectives, vão medium tentar objectives, atingir, objetivos médios, focus in one pequenos, city or outside the vai ter cities, in enfoque em rural uma cidade, areas? numa área rural. They can Eles also também podem decide not just decidir não on single apenas tactics, they can usar sequence uma tactics, tática doing strikes, única, mas boycotts, sim várias, demonstrations, com sequencing and greves, innovating manifestações, those tactics over boicotes, time, which we found uma is very sequência important. de táticas. They can Eles identify the podem weaknesses identificar of os their pontos opponent and fracos de choose to seus concentrate oponentes e the movement's strengths against escolher those weaknesses. They can create effective trabalhar communications. naqueles They pontos can build fracos. Eles podem coalitions. criar comunicação There's a lot of things that a eficiente, movement criar can control that coalições. really matter. And these are Tem just muitas some coisas que examples. podem ser controladas e que são muito So, importantes, e estes what são about alguns structural exemplos. conditions? E sobre as Structural condições conditions present estruturais? strategic opportunities and Elas challenges. apresentam desafios Movements e have to develop oportunidades strategies estratégicas. Os to movimentos exploit precisam and create desenvolver opportunities, estratégias para overcome or transform
estudar the challenges in their environment. e desafiar And e this may encontrar not esses sound desafios. E isso pode não like a big soar deal to you. como Maybe algo you all muito know importante this. para vocês. Talvez vocês já It's saibam amazing disso. when I talk to Mas é people impressionante quando actually eu to say, converso com no, as skills and pessoas strategy really matter. e ouço And yes, conditions matter too, and it's que the as interaction of habilidades the e two. táticas That this is accepted, for importam. example, in military science, politics, Isso é aceito em ciências militares e na política, no marketing, ambiente corporate marketing, but corporativo, for some marketing reason when it comes corporativo, to mas por movements, algum people motivo, assume quando that se it's trata de true. It is movimentos, true. algumas It's the pessoas exact acham que same não thing é everywhere. verdadeiro Skills and isso. strategy E é matter. sim, And that, a or estratégia in importa sports, for sim. example. Em esportes isso é verdadeiro. So it's a contest. Então é um contexto. Movements Perdão, engage é in uma contest with competição. their oppressors. The group that is Os most organized, is most united, se and has the engajam best numa strategy, competição com seus has a chance of opressores. O winning. grupo que é mais organizado, mais unido e tem a melhor estratégia tem maiores And so chances I de would vencer. encourage you to see these Então as eu contests, encorajo a vocês que vejam where you really essas can't situações determine the como outcome from the contexto, beginning. onde a gente não So if pode we say determinar that o strategy resultado a matters, then partir what's do a início. framework for understanding strategy? Qual seria então um arcabouço para a Well, gente strategy entender essa is an estratégia? art and a science. A Part of estratégia what I é do uma and ciência my e uma arte. organization Parte does do que eu is we faço, do que a minha look at the kinds organização of strategies faz, é que a that gente work olha across lots of os tipos different de cases, estratégias que try funcionam to em identify vários the best locais e practices tentamos that encontrar seem as to work. melhores práticas que So funcionam. that's the science of it. Então, But there's essa é an a art ciência too. da estratégia. Mas, The como eu art disse, é is in uma arte finding the também. general strategic E a principles arte and then applying them in não a é particular necessariamente place in a encontrar o particular princípio para ser context. aplicado. So there's an art and a Então science tem to uma it, but arte there e is uma no ciência, formula to mas it. não tem uma No one fórmula. can say, Ninguém pode if you dizer, have these 5 se você strategic tiver estes ingredients, 5 then you're ingredientes going to win. estratégicos, And você here's how to do vencerá. it. E é aqui It doesn't como work faz. like that. Não funciona So the dessa best we forma. can get with strategy, I Então, would o melhor say, que is looking conseguimos at broad fazer principles that com a work estratégia everywhere. é analisar And os in my work with princípios que activists, it's really funcionaram. about activists E o meu trying to figure trabalho out com os how do those ativistas apply in their foi particular de tentar situation. aprender como essas estratégias So how funcionaram do em you develop an determinadas effective situações. strategy? Então, como é que a gente desenvolve uma estratégia eficaz? Here's a Aqui a gente diagram tem um that diagrama came from military planning. que It's called the strategy triangle. It's also chamamos de used o triângulo da corporate estratégia, que é planning utilizado nas Forças political Armadas, campaigns, planejamento and I think corporativo, it campanhas applies well políticas, to e eu acho movements. que So it has se aplica muito some também differences from aos those other movimentos, com disciplines. pequenas But broadly diferenças. speaking, if you're looking at a Mas falando de uma movement, forma mais ampla, se estivermos and you falando wanna de um try to assess movimento its e queremos strategy, one way to avaliar sua think about estratégia, uma forma de pensar is sobre to isso try é to put what it's tentar doing into 3 different categories. dividir o The que o top is movimento está vision, fazendo em 3 the middle is categorias: campaigns, visão, and at the bottom is campanhas, tactics. e lá embaixo temos as I will táticas. explain E eu what vou these mean in explicar a o que eles second. significam daqui a So, pouquinho. Vision Então, a states what a visão movement is for diz and para que against. serve o movimento. Some visions only state Algumas what a movement is visões against. I só would falam argue that in sobre general, o que the o visions that movimento are é the most contra. effective over the E long eu- run also say what a movement is E eu for. digo que They're not aquelas que just são mais against a eficazes falam particular sobre government or a particular o propósito corporation. do movimento e They're não o que ele é also for contra. achieving a particular outcome Isso- that everyone can agree on. And an effective vision A galvanizes, visão that means it sort of creates eficaz widespread and diverse support. galvaniza By apoio responding to the needs of diversificado, ordinary como people, ao responder às as a result of necessidades das listening to pessoas them, comuns, by como drawing on resultado de existing shared ouvi-las, values, symbols, histories, and elaborar identities, com base em valores compartilhados, and by taking símbolos, those shared histórias e values, symbols, identidades, histories, e and ao pegar identities, este and histórico de showing how valores they relate to the compartilhados e movement. símbolos So this is very e mostrar abstract. como Let se me give it to you in relacionam, very estão concrete relacionados ao terms. movimento, que é algo bem Martin abstrato. Luther King Jr. Bem, se eu gave falar a de Martin speech Luther King Jr. e called um the I Have a Dream discurso, speech I in Have a Dream, 1962. em 1962, It's a famous speech. e é How many of you have heard of famoso. it? Quantos de vocês já ouviram Martin, you see falar hands? sobre Martin Luther King Jr. e o discurso I Have a Dream, eu tenho um sonho? Most of the people in the audience. Okay. So, in this Então, speech, No seu part discurso, of what makes it so great, parte in do my que faz com opinion, que ele seja tão bom, is na minha Martin Luther opinião, é que King Martin says, Luther "I have a King disse, dream." eu It tenho um is deeply sonho, rooted in the está American. enraizado no sonho And then he americano. proceeds to talk E about the aí ele United continua States falando history, sobre a the história United dos States Estados Unidos, a Constitution, Constituição using norte-americana, values and symbols utilizando and os valores, history os símbolos that people can históricos relate to, com whether os quais they're as right or pessoas wrong. podem se relacionar, He sejam eles also certos draws ou a lot errados. on Ele Christianity, também fala on the muito sobre a Bible, on religious cristianidade, a values. Bíblia e valores And so, religiosos. in some ways, Então, people could de argue, well, algumas this is a very formas, as pessoas conservative podem message. He's falar, drawing on essa é uma very mensagem traditional views. conservadora,
muito and tradicional values. em But what he valores. does through the Bem, course mas o of que the ele speech faz em seu is he discurso first speaks to é que people on the primeiro level ele that they can fala com as relate to. pessoas no nível US com history, US o qual values, elas podem religious se values. relacionar, And com then he valores says if we americanos e really take those religiosos. values E seriously, depois se fala if que we se really want to realmente, call se ourselves as a pessoas Christian, realmente if we really querem want to call ser ourselves a patriot, cristãos, that means we patriotas, actually have to do something radical right now to protect ele it. disse que as pessoas têm que And fazer so he algo takes the naquele momento values, the exato. Então ele symbols, pega the todos esses histories, the símbolos, identities, esses valores, essa interprets identidade, them in a way interpreta todas that elas de uma allows forma people que to permite support que as the movement. pessoas Makes apoiem o the connection movimento. between what Ele the faz a movement is doing, which conexão seems entre o que o radical, movimento está and actually fazendo more conservative traditions in the em seu society. radicalismo e conservadorismo He also, também, and e the civil ele, rights movement in e o general, movimento did enormous dos direitos listening to civis people to develop their escutou vision. muito as They pessoas listened to para que o movimento communities to pudesse try to então figure out mudar what sua are the visão. particular issues in those communities O that are movimento going to get the estava most preocupado support. sobre quais So eram these as are all questões elements das of comunidades. effective Então, estes development são of the vision. elementos do desenvolvimento And eficaz then de underneath uma vision visão. is campaigns. And here I'll give you Agora Erica vamos falar Chenoweth and Maria pouco Stephan's sobre as definition. campanhas. Eu vou lhe falar A sobre series as of definições. repetitive, É uma durable, série de organized and observable táticas tactics e and actions ações that are directed at repetitivas, certain duráveis, targets or achievable goals. organizados e que podem What ser this basically boils down observadas, to is dirigidas a um campaigns certo are alvo para atingir medium um or objetivo. intermediate goals that a O que nós movement podemos has, ver é que that they pursue existem on their path to achieving their metas vision. a médio e So longo prazo I'll give que you some são examples. How many people are familiar que with eles Gandhi's buscam. Salt Quantas March? Did you pessoas talk about Gandhi's Salt conhecem March at all today? a Marcha do Gandhi, a Marcha do Sal, de 1930? Vocês já ouviram Okay. falar? Great. So, just checking time here. So, Gandhi, O in Gandhi, em 1922, 1922, there was a major campaign called houve the uma campanha Non-Cooperation Campaign. grande chamada de ended. campanha de não This was, in cooperação. effect, this campaign failed to Esta achieve their goals. campanha It não was conseguiu 3 years, atingir as suas and it metas. did not achieve the Durou kind of 3 political anos gains e that the não Indian atingiu o movement tipo de wanted. mudança política que eles So queriam what Gandhi atingir. did, Então, o que o he Gandhi said after this fez, campaign failed, he said, I'm going to depois go dessa back campanha, ele to the disse, eu countryside, to vou the rural voltar areas, para a área and I'm going to rural work e vou with the poor trabalhar in the rural areas com as because pessoas das they áreas don't trust rurais. us anymore. They don't trust Porque us, eles you não know, confiam mais em the nós. sort of leadership in the Eles não cities. confiam mais nas I'm lideranças going to go urbanas. to the rural Então, eu areas vou and para a regain área their trust. rural e vou So he does this conseguir for a 7 or 8 confiança years. deles. E durante 7 ou And 8 anos ele faz isso. He focuses a lot on Ele service coloca o during seu that time, foco em organizing serviço. people around Ele basic organiza as service pessoas goals, ao redor education, de public serviços health, básicos, educação, helping saúde people meet their pública, basic needs, ajudando as setting up pessoas organizations. a And in estabelecer 1930, organizações. Então, em he 1930, comes out with an idea ele tem uma that he ideia is going que to defy ele the vai British Salt Law. desafiar And the British Salt Law is very a simple. lei It's do sal tax britânica, on salt. que é o seguinte, So que in é um 1930, imposto there were para se no comprar refrigerators. sal. Então, em So if you 1930 wanted não to keep your existia food, you had to put geladeiras. salt E se você quisesse So conservar salt os was alimentos, você essential. precisava de Everybody sal. needed O salt, sal era whether you were essencial, poor or todos rich, everyone precisavam, needed salt. sendo ricos ou pobres, todos And precisavam do sal. salt could be made E o sal in the poderia ocean ser for free. feito no oceano, But de graça. under this British Mas law, com essa lei you actually britânica, had to pay a tax if you went to as the ocean. pessoas tinham que pagar got salt from the water, you had to imposto pay the British caso for it. tirassem And água so do this mar para affected transformar em everyone. sal. E isso afetava todas And as it was toda parte da also população. very, very unpopular. E It era had the uma greatest medida effect on the poor. nada popular. But the other e thing que is tinha that it was efeito maior impossible na to população enforce. pobre. Because Mas, por India outro has lado, ela thousands of também não era kilometers possível of de coastline. ser implementada, And so porque there's na no Índia way they há can stop millions muitos of Indians making quilômetros salt in the ocean. de orla. So Então, não Gandhi tinha understood como this. He impedir listened os indianos to de the fazerem poor sal. areas, to E o what Gandhi really bothered entendeu him. isso. Então, ele foi He até as had áreas done a lot of pobres para ver strategic o que é que analysis. realmente os He came out incomodava. with this idea, E ele okay, teve we're essa going ideia. to defy the British salt tax. Nós vamos But one other thing desafiar about the British o salt imposto tax sobre o is that it sal. was actually a big Este source of imposto money. It's a big britânico. Esse source of imposto revenue trazia for the British. muitos They needed it. recursos para It os actually created britânicos. 7% of their budget. Significava for the representava administration of India. 7% do orçamento So para here you see it administrar coming a Índia. together. Então, Gandhi aqui você sees a vê que tactic, Gandhi se clear tactic, juntou clear goal, a or clear campaign táticas, idea objetivos e for a campanhas middle objective. Gandhi's big objective was vision as relacionado a independent India.
objetivo But de his main médio objective prazo, here is just, we're going to defy this que law. é desafiar essa He lei. knows it will get a lot of Ele sabe participation. que vai ter muita He participação. knows that actually they E can o defy it, and Gandhi the sabe British que, na can't verdade, enforce eles it. podem And sim he announces desafiar what's called the Salt o March. And cumprimento people, disso. E então initially, ele anuncia o que particularly the chamou leadership de of the Indian Marcha do National Sal. Congress, Então, thought as this was not a good pessoas, idea. principalmente os They líderes said, do how Congresso can you indiano, focus? acharam que não There's seria our uma boa big issue ideia. is Indian Como independence, você and you want pode to focus colocar on o one small foco tax. nesse What possible pequeno impact is imposto that quando going to nós make? temos objetivos bem mais But they did it. amplos? And Gandhi Mas set eles out with realizaram 70 isso. E followers Gandhi saiu over com 21 70 seguidores days. durante 21 He was dias. going to march Ele ia towards the marchar ocean em direção and try to get ao as many people oceano to e join him tentar as possible juntar o to máximo de make pessoas salt when he reached the possível ocean. para acompanhá-lo, para que fizessem And so sal a they did this partir da march, água do and each oceano. day, Gandhi Então, gave a cada speech dia eles faziam essa at marcha the e particular Gandhi place dava where um they stayed, discurso the no particular town or final city do where they dia, stayed that night. onde He eles made a fossem speech, passar a noite. told people to join him. And after 21 or 22 Depois de days, 21 ou you have 22 thousands of dias, people havia ready to defy this law. milhares de pessoas prontas to para defy the salt law. desafiar a And so they lei do. do sal. They E defy assim the eles salt law, and the fizeram. British don't know what to do. E because os they can't britânicos arrest não thousands sabiam o of que millions fazer, of porque eles não Indians all podiam over the prender coast making milhares de making salt and indianos not em paying todo o taxes. país. But they do start arresting leaders. Então, o que eles But the começaram a movement was fazer ready foi for that, and they prender had os new leaders líderes, ready mas for o that. movimento They já actually estava had pronto para isso, leadership já three tinha deep. novos líderes para So tomar o 2 lugar rounds of daqueles que arrested foram leaders they could presos. still run this movement. Então, depois de They had students 2 start instantes boycotting de governments. prisões, eles ainda They tinham started líderes. Eles refusing tinham to buy estudantes, liquor eles from, se recusaram a that was from comprar Britain. bebidas They alcoólicas refused, they did nas social lojas, boycotts. eles They fizeram refused to even boicotes talk sociais, to se Indians who were recusaram collaborating with the British. a falar com os indianos que They estavam did civil colaborando com os disobedience. They went britânicos. directly to where the Eles British também stored salt, and they fizeram tried to atos get de it, and the desobediência British beat them. civil, foram And this direto actually para made os the British look depósitos de terrible sal e because this invadiram, became tentando international obter news. sal. They E isso started se making tornou their own notícia cloth, Indians nacional. did, in Eles boycotting também British cloth. começaram a fazer seu So próprio in this tecido. campaign, Então, nesta you have campanha, a series of nós tactics temos uma série trying de to achieve a táticas particular para objective atingir um where the objetivo movement is strong específico. O and movimento where era the opponent is forte weak. e And in o the end, the oponente British fraco. threw Gandhi in jail, Então, ao final, and they actually had to release Gandhi from jail eles prenderam to Gandhi, mas negotiate eles an end tiveram to que this, liberar because they para que realized pudessem that negociar. they Porque couldn't make eles it se end by deram itself. They conta de actually que had to não come to some poderiam kind of agreement, negociar make com some ele preso, concessions que eles teriam que in chegar a order algum for this tipo to de work. So this is an consenso example of a com example. o movimento. Então, There are esse é many um others. exemplo. In the Existem United muitos States outros civil rights exemplos, movement. por exemplo, o movimento Some de of you know direitos about civis Rosa nos Parks, Estados Unidos. who Alguns de vocês refused já to ouviram get up falar de from a Rosa bus Parks, que se recusou a when she was levantar supposed to, de um or when banco the no law said she ônibus had quando a to. lei And dizia this que ela launched não a podia boycott sentar. of buses E isso in levou a um the city boicote of Montgomery, na Alabama. cidade de Montgomery, no And over the Alabama. course of a year, the E movement durante todo withdrew aquele their ano, consent, o they movimento, boycotted buses, com o they consentimento set up de an todos, alternative transportation boicotou system o through transporte cars de so people ônibus could e still get to work. conseguiram um método And it was very alternativo de difficult for the transporte. authorities to E foi challenge muito this, difícil because para who as do you arrest? autoridades How do you desafiar know isso, who's porque choosing quem é not que to eles ride a iriam bus stop? prender? Como é que eles And sabiam over quem the é que course of estava a year, they deixando won. de There are many andar other ônibus como examples from parte do civil movimento? rights. E assim há muitos outros Another example exemplos de from South movimentos Africa that I won't go into now, de direitos but is civis. also a boycott. Na África Very do Sul interesting também case. aconteceu um caso I'll give you bastante another interessante, example. mas eu não vou entrar em detalhes. Vou dar This um outro exemplo. is an anti-corruption movement. Este é um in movimento Italy, anticorrupção actually on na the island of Itália, Sicily, na in the south of Sicília, Italy. na ilha de Sicília, called no sul Areopiso. da Itália. And this is a Areopisos. movement against the mafia. Este é um movimento And- contra a máfia. Piso in this A is piso protection money. It's the money that businesses have to dinheiro pay que to the os gangsters. Os donos de to negócios keep precisam them pagar safe so that the para a gangsters máfia don't para basically steal que from the business. o So negócio deles businesses fique all over seguro. Palermo, which is the Então, isso capital of acontece em Sicily, Palermo, were que é a paying the capital da mafia Sicília, every e month todos os, to keep them- os donos de to not steal negócios from tinham the que pagar businesses. para os And so mafiosos, this group para of young proteger os people seus came up with estabelecimentos. this Então, idea um grupo that de we need to jovens get the teve businesses to uma stop ideia, paying que this era, nós protection, temos que this conseguir PISA. que And so as they came empresas up with a parem de pagar message. esse dinheiro. Então, In eles Palermo, conseguiram uma 80% of the mensagem, shops pay PISA. porque em
em Palermo, When I buy something, 80% I das indirectly lojas finance the mafia. pagam pizza. I am part of a Quando people eu without dignity. compro algo, What can I indiretamente do? eu estou What is my financiando a power? máfia, I am eu a sou consumer. parte I can disso. O que choose. eu posso fazer? So what they O que did está em meu is poder first they went to fazer? businesses and Eu said, sou stop paying consumidor, PISA eu and posso tell escolher. publicly that you're not Então, o going que to eles pay. fizeram foi parar And de most pagar. businesses were too scared E to a do maior this. parte das lojas tinham One business medo. decided that actually it was going to stop paying PISA and be Empresários public about it. resolveu parar de pagar. And the mafia
E a started trying to máfia scare everyone começou away a from going tentar to that business as a amedrontar restaurant. todos What the que movement iam did àquele lugar. is they got Mas young o que o people movimento from fez all foi over conseguiu Sicily, the entire agregar province, to jovens em start toda going a to this Sicília restaurant. para que eles fossem So a este actually, restaurante when que the se business came recusou a up and said, pagar I'm not going to pay the este mafia piso. anymore, they actually got more people to come Então, eles conseguiram and que eat there, and aumentaram o actually número de kept clientes the business going. neste And this restaurante. changed the psychology of E things. isso People saw that the mudou a mafia could psicologia actually do be movimento. As defeated. pessoas começaram a And so perceber then que what the poderiam movement derrotar a did máfia. was they Então, o que eles fizeram went depois disso? in the street Eles and foram said para as to ruas just ordinary people, who's willing e to sign disseram para a as petition pessoas saying you will comuns na only rua buy o que vocês from querem, businesses quem está that don't pay the disposto a assinar uma And they got petição dizendo que 3,000 só vai comprar people to say naquelas publicly, comerciantes "I will only que buy não from pagam o businesses piso. E eles that conseguiram don't 3 buy- mil that don't pay the assinaturas. money." Pessoas dizendo This que was a só big deal comprariam because de every negócios single signature, comércios every que não person who says pagassem this para a publicly máfia. represents probably 10 E isso people who are representa tour-free, maybe cerca 20, de talvez maybe 100 10 people who are pessoas, tour-free to see 20 ou 100 que So estavam they com had this medo. list of Mas 3,000 eles people tinham and essa they went lista to de 3 businesses mil and said, pessoas e foram a "We cada have people who comércio will shop para at your dizer, olha, business nós if temos you be pessoas public, que say you comprarão will no longer de pay você protection." se você for a público And that's what dizendo que não happened. mais vai pagar a So they had máfia. these E isso foi campaigns. acontecendo. Eles One tiveram was várias called, campanhas, Contra o uma Piso, delas era Cambie chamada Consume. Contra o They're against Piso, Piso, Cambie o Change Your Shopping. Consumo, que é Another contra o one, piso, another mude slogan they o had, Pago, consumo. não paga, Eles tinham I pay the one who doesn't outro pay. slogan que this is a era eu campaign. pago para The aquele broad que não goal is to end the paga. corruption of the mafia. Então, They're isto foi uma focusing on campanha businesses contra a here. It's corrupção medium e objective. contra a máfia. Here they Eles are, tinham um again, saying, objetivo if you're médio. against Piso, change your consuming habits. And here are the stickers that businesses Aqui put estão os on adesivos their que windows os to show comércios that they were colocou part em of suas this. janelas, demonstrando que faziam parte desse So, movimento. We talked about vision, Então, falamos sobre talked visão, about campaigns, sobre and as tactics, campanhas and we'll e get as to tactics táticas. in a second, but we've already Vamos talked falar about sobre as táticas strikes, mais profundamente boycotts, daqui a and pouquinho. others. So, Então, we go back to this se nós triangle, voltarmos para aquele triângulo vision, campaigns, and tactics. de visão, One campanha way e to think táticas, about a uma forma movement de or to pensar analyze it would ou be, de analisar ele does it have a clear seria vision? se tem uma visão Does it clara, have clear se campaigns tem that are uma supporting that campanhas vision? claras apoiando And aquela does it have visão, clear e tactics se tem that support the táticas claras campaigns que that apoiam support the vision? a Is campanha que everything apoia a working visão. together? Está tudo The trabalhando em tactics of the Salt conjunto. March A supported the Salt March tática da Marcha do campaign, Sal, which que apoiou supported the a vision of Indian campanha, independence, que for apoiou a example. visão dos líderes, por Now, exemplo. some movements Alguns movimentos don't do this. não fazem And isso. so they have a vision that's Então, not eles clear. têm uma The visão que campaigns are não é going on clara, and e as tactics are campanhas going on, estão but they're not acontecendo, e as coordinated. táticas também, And mas so não here you são have a movement coordenadas. that's Então, doing aqui a lots gente of tem things. Some movimento of que them está are fazendo muitas strategic, some of coisas, them maybe algumas are not so estratégicas, helpful. outras não Some of them are ajudam good ideas, tanto, bad ideas. algumas But ideias we're boas e not outras getting any ruins, momentum mas a in gente any não direction. está tendo nenhum momento And ou there's a direção. saying, tactics without E strategy é is dito the que a noise tática before sem the estratégia é o Strategy is the barulho triangle antes of fitting da it all derrota. together. When you see just lots of Então, action, quando a but gente with só no vê real clear ação, vision and no real clear quando não há goals, visão clara that e can be a objetivo sign claro, sometimes isso that pode a muitas movement vezes ser sinal de que a strategy is not estratégia really de um developed. movimento não está bem desenvolvida. One last thing I would say Por about último, this o que eu diria sobre triangle isso, sobre este triângulo, is, and this é is really critically que isso aqui é important, importante, muito importante. this triangle is Este used triângulo é again in utilizado military planning, novamente no planejamento corporate militar, planning, political planning, corporativo, but there's a big difference. mas tem uma grande between movements diferença and this. entre movimentos e And isso. the difference E a is diferença that movements é que are os voluntary. movimentos são So if I am a voluntários. general in Então, the se eu sou um military, general I can militar, eu posso decide what the main decidir qual vision será. of the campaign is. In military, they call it the grand strategy, the big building. Eu posso definir qual é a And principal then I can say, okay, and I'm going to have estratégia. Então, eu my posso dizer, colonels eu vou design pedir que meus campaigns coronéis and elaborem as medium goals to campanhas achieve com os this. And then I'm objetivos going para to alcançar essa have, visão. captains to, E depois os figure out the capitães tactics. irão And I can make sure from the determinar quais são top as down, táticas. Eu the vision, posso campaigns, and tactics impor all de cima para reinforce each other. baixo que todas as Same with táticas corporations. If I'm a reforçam a CEO, I campanha, can que decide the reforçam a message, visão. O and mesmo blah, 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 blah. acontece se eu for um And so CEO de uma empresa. These Então, other organizations essas outras can be commanded and organizações controlled from podem the top. ser comandadas de And if cima people para baixo. don't obey and E se they as don't pessoas não speak obedecerem, like the não vision, then they can seguirem be essa fired. visão, podem Or ser in the military, demitidas. you can actually, Ou be nas
nas Forças Armadas pode ser Or you can say, look, expulsas. you may not like this, but, E elas provavelmente vão really ouvir que carry it out, we can você de give you a repente não promotion. gosta There's disso, all mas kinds of precisa seguir. incentives, Então, for tem people vários to tipos obey, de and incentivos para as disincentives pessoas for people to disobey.
obedecerem isso. O movimento não tem isso da mesma forma. Então, se as pessoas fizerem parte de um movimento, elas estão dando seu tempo precioso ou seus recursos, estão se sacrificando porque querem estar ali, porque sentem que o movimento representa quem são. Porque o movimento, eles têm esperança de que aquele movimento poderá causar uma mudança, não será apenas um outro protesto. Ou porque sabem, conhecem pessoas do movimento e acham que faz parte da sua comunidade e tem uma conexão emocional ao movimento. Então, nada disso pode ser comandado ou controlado. Então, se a liderança de um movimento está tentando controlar tudo, as pessoas comuns não necessariamente irão participar, não necessariamente farão as táticas que as pessoas lá de cima querem que façam. De repente, eles ficam em casa ou fazem suas próprias táticas. Então, é um desafio manter todas as pessoas nessa estrutura. E como os movimentos fazem isso é uma das questões críticas. O movimento precisa ser visto como uma representação legítima do povo, como algo que tem uma chance realista de ser bem-sucedido e que representa uma visão. Então, é mais compreensível porque tantos movimentos seguem tantas diferentes direções, porque não é fácil definir como coordenar, como escolher as melhores ideias e como trabalhar com pessoas que estão se voluntariando. É difícil manter que todos andando na mesma direção. Talvez eu pare aqui por um momento para ver se vocês têm alguma pergunta. Precisamos que utilizem o microfone, por favor. Just a second, we have a wireless microphone that is coming. Okay, my name is Henrique, Meu nome é Henrique. Actually not from science, politics, or economic, or anything related to that. I'm from eu não sou de biology. ciências políticas, eu sou de biologia, estou aqui apenas kind of porque eu tenho interesse nessa área. He said before that. Ele disse anteriormente Chance of success in doing civil movements. Que alguns países têm mais chances de sucesso com movimentos civis. Lack of good education or good access to information to provide them. Alguns países têm bom acesso à informação, à educação para the meanings to do something about the reality. So meios para fazer algo mais realista. Para mim, então, seria mais razoável pensar que países ricos tenham índices maiores ou mais altos de sucesso ou de êxito com movimentos civis. Saying that essentially the argument that civil resistance is likely or may happen in countries that are poor is somehow for him looks quite weak, because according to his view, countries with population that is richer or more educated can be more. There is a greater likelihood in those countries for nonviolent movements to emerge, precisely because those movements might need those type of resources, intellectual or financial resources. Hardy, if you, I mean, we can collect maybe one more question if there are others. Yes, they are. I'll collect one more. Thank you for your question. Let's take another and then I'll answer whatever, 2 or 3. Vou receber mais algumas e depois eu respondo todas juntas. My name is Maruza. Quando o movimento inicia, nem sempre se tem ideia da repercussão que esse movimento vai ter. E com a experiência, a prática, a continuidade dessas ações, o grupo
Could you repeat that again? Could you start from the beginning? Okay. Meu nome é Marúzia, My name is parabéns Marúzia. e obrigada pela sua Congratulations palestra. and thank you A for minha your dúvida é a lecture. seguinte, My quando o question movimento is começa, that when the nem movement sempre o begins, grupo tem not ideia de always como que vai does ser a the group have an repercussão das idea ações. about what the Aí com a repercussion of prática, a its experiência actions e are going to be. continuidade, o grupo With vai practice, aprimorando experience isso. and continuity, Mas the no group futuro isso improves também pode levar a um upon this. engessamento But in the da future, this visão, may das also campanhas lead e das to táticas. more Aí eu queria rigidness, saber less onde que flexibility entra of a tactics. flexibilidade e a So I'd inovação na like to know estratégia. where Obrigada. tactics and where flexibility and innovation are part of tactics. The question is about where creativity, innovation, and flexibility are in that kind of analysis that you presented as part of this kind of tactical and strategic repertoire. Where are they placed? And we see that movements are learning from the kind of past organizing and both failures and successes. But I assume that the person who asked the question wants to learn more how analytically and accurately we see that flexibility, creativity, innovation, from where kind of movements learn their lessons, being part of that tactical kind of analysis that you presented. Great question, thank you. Ótima pergunta, muito obrigado. Mais alguma questão, gente? Does anyone have another question? Maybe we'll take one more right now if there is Uma one. mais, se vocês tiverem. One more question? Mais uma pergunta. Or I can just go. Okay, Hardy, you can go. Ok, Hardy. Okay, so Então, for the first para a question primeira about pergunta poverty, sobre income a distribution, pobreza, lack of distribuição de material renda, resources falta de among the recursos population, I materiais, think it's a great question. eu acho que é uma ótima pergunta. So the Então, first sort of thought is O that primeiro pensamento que eu compartilho com vocês in theory, é que, na the teoria, idea that a poor ideia de people que have a harder pessoas time mais resisting, pobres of course, têm seems to make a lot of mais sense, dificuldade right? Like na resistência they faz can't muito afford sentido. to Eles take não time off podem to resist custear as não much trabalhar from work. para And they may have fazer lower resistência. education Pode levels ser or que eles other tenham níveis mais baixos factors de that we think are escolaridade ou outros important in fatores que nós resistance. achamos que são But then when we importantes na look at the resistência. Porém, quando a cases, gente we vê os see that, casos for que, example, in India, como por exemplo na 1930, Índia, em you have 1930, hundreds of você tem millions of poor centenas de people who milhares de successfully pessoas resisted. pobres que resistiram de forma Another case is bem-sucedida. Mali, Outro caso é 1991, Mali, em where you have a very 1991, poor country quando with a tivemos low um país literacy muito rate, where pobre, people com baixos were índices de able to escolaridade, successfully actually change their e entire government. conseguiram mudar todo o seu In the governo United com States, there's a resistência. great Nos Estados example Unidos tem um of ótimo exemplo Mexican de American farm workers in the de 1960s fazendeiros who mexicanos e were americanos some dos of the anos poorest 60, people que in the eram das whole pessoas US. mais pobres de todos os They Estados were Unidos. living basically, Eles they were estavam homeless, and they would vivendo just sem go from teto, field to field to iam de field campo em to campo pick whatever vegetables para or crops or coletarem fruit was there quaisquer to make que money. They fossem couldn't os plantios afford que estavam lá para to not fazerem make money dinheiro. Eles não for very long podiam at all. So ficar when muito we're tempo looking sem at ganhar those pouquinho cases, de what are dinheiro. we Então, quando a seeing? gente vê esses And casos, how o are que a those gente kinds vê? of, how are those people Como successful é que in essas such a pessoas foram challenge? bem-sucedidas? And I would say a Eu few diria things. que algumas The coisas. first off Primeiro, is that if you look at it from the se você perspective olhar do of ponto de vista who is the system working for and who is the para quem system o not working sistema for, está it's very trabalhando clear e that para for quem ele poor não people the está system is trabalhando. working the least. É And so one claro que para argument os you pobres can o make is sistema actually, funciona if they disobey, menos. they don't have Então, much to lose na because teoria, they're not getting much se anyway. eles The desobedecerem, system eles is não têm tanto totally assim a failing perder, them. porque o So sistema in está some cases you fracassando can make com the eles. argument Então, that em yes, they alguns may have casos, a more gente challenges, but they poderia also may have more money. arguir de que sim, é That's mais not true desafiador everywhere, para but in eles, some cases I would mas argue it is eles têm true. menos a perder. Whereas if you look at middle Enquanto se a class, you gente would olhar say, para a classe well, média, a gente they're actually diria more bem, eles concerned about losing, estão you mais know, the preocupados, system is o giving them sistema enough está dando a benefits, eles they don't really benefícios o want to step out and bastante. disobey it. That argument is also true in some cases, Então, eles, de but then repente, in não others I would querem argue not, desobedecer because in assim. other cases you could Em argue, well, the outros middle casos, a class gente have pode rising argumentar que expectations, a classe média tem expectativas if they have a higher education level, crescentes, se eles têm they nível would de expect educação, more de or be able to make escolaridade mais comparisons to other alta, que poderá countries. fazer And so comparativos com outros the motivation países. can play either way. Então, a motivação pode But I trabalhar would de just point formas that out, that I diferentes, think in mas the eu cases where poor falo people sobre isso, have que onde as mobilized effectively, you pessoas can make mais the argument pobres se that poverty was mobilizaram actually the thing, de part of forma the eficaz, a issue that made them pobreza realize the system will fazia never work parte for them da unless they get questão major que fazia com reform, que eles and that acreditassem que o that's better sistema than não push for funcionava it. e não funcionaria other para point eles se is não that- houvesse uma mudança. is that Outro the issue is aspecto é not que so a much questão não está tão about relacionada
can poor people exercise leverage será que on the os pobres government? The issue podem is really, exercer how alavanca much no does the governo? government or Mas a sim, quanto corporation o governo depend ou uma on poor corporação people depende for the das power they pessoas get? menos So if you favorecidas. have a corporation Então, se that's você tem uma depending on corporação people que to do depende de mining, and pessoas those people que are very trabalham com abused, mineração, e essas even though pessoas those people sofrem are poor, if abusos, they find a way to apesar de withdraw serem their pobres, obedience, se elas suddenly the descobrirem uma very rich forma people at the de top não serem can't obedientes, make- de repente os can't ricos make lá em money cima anymore. não vão conseguir So fazer it's not so dinheiro. much about whether people Então, are não poor or se not, it's trata more about tanto da how much pessoa do ser people pobre ou depend on não, their mas o consent and quanto obedience. elas Actually, I would dependem. argue in the world, Na realidade, lots quanto o of governo people who are depende de sua extremely obediência. poor, Eu arguiria que muitas people pessoas totally depend on their extremamente consent and pobres obedience to são continue. pessoas nas quais os outros And so those dependem people actually have a completamente. lot of Então, essas leverage. pessoas The têm other thing muito you would poder find is that in de general, alavancar. Mas o I que a don't have gente research to encontra, back eu não this up, tenho it's just my pesquisas aqui observation, para passar that dados, poor essa é uma people will observação, find é different que os kinds of pobres irão tactics encontrar to work for táticas them. diferentes com as So quais instead poderão of, trabalhar. doing a lot of Então, ao invés de demonstrations fazer and muitas taking lots of time off of demonstrações, work, they might do tirando muito lower tempo de risk trabalho, de repente tactics that still have a usarão very táticas de powerful risco mais baixo, que mesmo assim if you terão, look, for example, they exercerão might um poder boycott. They incrível. might Por not, they exemplo, might com choose to not boicote, buy a certain product. de repente eles vão optar por And não so it's comprar very hard for determinado police to produto. arrest them. Então, ficaria It doesn't difícil take que them a lot of fossem time incriminados ou que a to choose a polícia product, not prendesse, buy it, não but it tomaria still may tanto do have a seu tempo, significant mas que impact. teria um efeito They also may significativo. not do a full working Pode ser que strike, eles não but they may do façam a work uma greve slowdown, so they completa just de work trabalho, mas slowly sim and uma efficiently. And that uma really has forma an devagar impact e menos on the eficaz de trabalhar, finances que tem um of their impacto opponent, muito grande but nas it finanças do allows seu people to oponente. continue to work but still make an Quando impact. as pessoas, So que you might permite que see as pessoas different kinds of continuem tactics trabalhando, porém chosen. exerçam impacto. But Então, a gente anyway, pode there's ver just a diferentes few thoughts táticas sendo on that escolhidas, issue. mas eu queria apenas Then compartilhar on the alguns issue of pensamentos sobre creativity, isso. innovation, and flexibility, Quanto it's à a great question. flexibilidade, inovação e Many criatividade, movements muitos movimentos are effective são when they're eficazes able quando to, eles in conseguem, strategic terminology, we call this maintain the initiative. chamamos isso de manter o momento, And what this manter a means iniciativa. E o is que that they're significa able isso é to que eles conseguem initiate events iniciar that their opponents eventos have to que react. seus oponentes... Now, if a movement is stuck Bem, se o in what we movimento call the ficar cycle of parado no que a gente protest, chama do no protest, ciclo do repression, protesto, protest, repression, protesto, back and opressão, forth every week, we're going to protesto, show that we're opressão, toda strong by semana, vai e protesting volta, every week. vamos mostrar que somos Over fortes. time, Ao the longo do opponent tempo, o of that oponente movement will daquele get very, very movimento vai skillful, ficar knowing exactly how to deal with muito that kind of habilidoso, tactic. porque Right? If saberá you're going to do the exatamente same como lidar com tactic aquela every tática. time, Se a gente for usar you know, a mesma every week at the tática same toda time with the semana, same people, com as the mesmas opponent will learn. pessoas, o seu oponente And vai we see this, I aprender. mean, E a gente vê remember when I isso. said earlier, E it's like você a lembra contest. quando eu falei mais cedo make que an era uma analogy, if you look competição? at two sports Fazendo uma teams, analogia, se a gente there's está sometimes falando a de um very big time difference between esportivo, how a às team vezes does in the first half and the tem second uma half. diferença muito grande do que Team that uma might be equipe winning in faz the no first primeiro half, tempo de um jogo. After the other team E adapts na to what they're segunda, doing, the other team might porque start winning in the depois que o second half. oponente se So it's adapta ao important que a equipe for está movements to fazendo, eles continue to mudam be flexible. para que o And oponente não, continue para to que eles não try sejam to tão keep the previsíveis. opponent a little bit Então, off balance, a gente tenta reactive. sempre manter o oponente de forma So that's just a que ele general não thought esteja about the importance of equilibrado. innovation and Então, aqui flexibility, temos alguns creativity in terms pensamentos of how sobre movements do this inovação, kind of work. criatividade, sobre como os Continue to think movimentos of fazem new isso, forms of disobedience, continuando a new ways to pensar em disobey, novas or to formas de disobey in different desobediência kinds of ways. ou desobedecer It's a através de really maneiras key factor in diferentes. why they succeed. E isso é That um said, fator-chave we always find exceptions. em I'll quão give you one exception. sucedido um movimento é. You E, é could claro, argue há exceções. that the Madres de Podemos la Plaza de arguir Mayo in Argentina were que powerful precisely because As they did the mães da same Praça protest de again Maio and tinham again. poder Everyone porque could see elas that they estavam weren't sempre afraid. protestando. So for Todo some mundo movements poderia there ver is que a elas não value iriam to parar. doing the Então, para same alguns thing regularly movimentos, to show existe um how much, valor how em fazer strongly uma you feel, how manifestação courageous you are, com how much regularidade, persistence porque you isso have. mostra o quanto o But in assunto é general, what importante I para see is você. that movements Mas, that em are able geral, to o que vejo é innovate, que os be movimentos creative, que conseguem are inovar, often able serem to criativos, achieve results. eles frequentemente And the conseguem last bons point resultados. is that E at the a local última level in questão aqui, particular is em where nível people are going to local, know the kinds of especificamente, é onde as issues that are pessoas going vão to matter saber to que them most, tipo de and ways, questões kinds of têm tactics that will importância para a influence those maioria da issues. população. Então, as So táticas podem the ser kind of decididas tactic assim. that works in one O city tipo de tática que funciona em may uma not work in a cidade
different city, pode não depending on what the funcionar em particular outra, issues are. So the need dependendo for do tipo local de creativity interesse da and dealing população. with the particular Então, é circumstances of preciso a particular analisar place is also really important.
a situação local e usar a criatividade. I hope I've given some thoughts anyway on those two questions, which are great questions, even if I haven't been able to fully answer them. Mesmo que eu não tenha conseguido respondê-las totalmente, Let's go on and talk about tactics. This is a pretty quick part, and then we'll talk about what makes tactics effective. Depois vamos falar sobre o que torna uma tática eficaz. There are different ways Existem we can várias think formas de about pensar a tactics. There are respeito different das ways we can táticas. organize. Formas diferentes de Some of you organizá-las. Alguns de may know vocês a talvez scholar named saibam, Gene Sharp. talvez conheçam Gene Sharp, in estudioso chamado Gene 1973, Sharp. Em published 1973, ele the publicou first o systematic primeiro study estudo civil sistemático resistance sobre resistência as a social civil science. como He looked at ciência cases social. like Gandhi, Ele he looked at analisou casos labor como protests Gandhi, and boycotts and protestos strikes. He looked at the laborais, women's suffrage o movement, movimento or das women's organizing for the right to mulheres que vote. queriam He looked at, votar. boycotts Ele by analisou poor boicotes Irish immigrants feitos in the pelos United imigrantes States. He irlandeses looked even at pobres nos protests Estados going all the way Unidos back to ancient e Rome. analisou And protestos so for hundreds of years, he said, datam okay, what's desde a the Roma science in all Antiga of this? And e para ver qual é a ciência por trás disso tudo. E identificou 198 tipos diferentes de táticas ou métodos. Ele chama de método, eu chamo de tática de resistência He civil. documented every single 198, ele documentou cada uma delas. And he organized them into three categories. Ele as organizou em 3 And categorias. the first is nonviolent protest and A persuasion. primeira é protesto e persuasão não The second is violenta. non-cooperation. A segunda, And não so there are three cooperação. different kinds of non-cooperation. 3 tipos de And não the third is cooperação. nonviolent E a intervention. última, intervenção não violenta. And so nonviolent protest and persuasion are often the first and most frequently used tactics. You can Geralmente see são as examples primeiras on the táticas a PowerPoint. serem usadas e as mais Petitions, frequentes. protests, Nós temos singing songs, showing petições, symbols, cartas, public statements. literatura, símbolos que são And so what do usados, they say? They músicas, say declarações that públicas. here's what the movement is against, E here's what it's for, esses documentos, here's todas why essas people should táticas join dizem us. o movimento é They isso, nós communicate. estamos a favor de X, And so they're often the isso, first to use contra tal e tal tactics. coisa. But Então são when táticas a bastante movement is usadas. against a tough adversary that Quando doesn't o want to change, movimento protest and é persuasion contra um alone is adversário usually not de nível enough muito to get that alto, adversary normalmente to protesto e shift. It's not persuasão enough to win. não funciona So muito. Sharp would argue Então Sharp that argumentava que even though movements a lot of times think if we just do mesmo que enough protest and muitas vezes persuasion, os we're going to movimentos win, achem a lot of que times they need to move se into other manifestarem kinds of bastante eles vão conseguir ganhar, eles so the precisam second usar kind outras is táticas. non-cooperation. E o segundo tipo de tática é não And cooperação. examples of this Alguns are political exemplos são non-cooperation. cooperação, Like não withdrawing from cooperação government política, institutions, por exemplo, withdrawing from government sair de programs, instituições withholding information governamentais, from the government. sair de programas There's governamentais, economic não fornecer non-cooperation. informações There's lots para o of different governo. kinds. Para Consumer o governo, boycott, existe também não cooperação econômica, strike, como slowdown, boicote, refusing operação to pay utility tartaruga, bills, greve, refusing to pay taxes, recusar-se a pulling money out of pagar banks. eletricidade, a And then pagar there's social impostos. non-cooperation. E existe This is também where não people cooperação withdraw social, from que é events. onde as pessoas se They retiram de refuse eventos, to se celebrate, recusam or a observe, public celebrar holidays. ou observar determinados They feriados sometimes will nacionais. refuse to Às vezes talk eles se to people who are recusam a collaborating falar with com an pessoas que oppressive estão government colaborando para o corporation. regime I'll existente. give you one Eu example vou of lhe dar social exemplo non-cooperation. de não cooperação A few years social. ago, Alguns anos atrás, Tibetans who have been occupied by China tibetanos for que tiveram seu 60 país ocupados years pela China por said, we're not 60 going to anos, celebrate our disseram, nós holiest não day, vamos this celebrar Losar o nosso Tibetan. dia We're mais not going to do santo. it. Não vamos celebrá-lo. Because every time we do it, Porque cada vez que it celebramos, becomes just part of the pictures that the Chinese government gives to the world about, se torna uma Tibetan minority, imagem Tibetans positiva living que o as governo chinês happy minorities dissemina para o under resto do Chinese mundo. rule. We're not doing this Nós não anymore. vamos fazer essa We celebração, refuse nós nos to celebrate recusamos at a all celebrar this year as a powerful este act ano, of social e isso non-cooperation. será uma forma poderosa de And não so what cooperação Sharp social. said is Então, o that que Sharp disse é non-cooperation que a não has some real cooperação advantages. tem They can várias be very, vantagens very reais. powerful. When Pode lots ser of people bastante choose to do poderosa even quando small acts muitas of pessoas non-cooperation, when escolhem lots of people choose not to fazer buy a pequenas certain ações. Por product, exemplo, work a little pessoas slower, or decidem to que não vão mais pull comprar money from produto banks or whatever it is, específico. they can create a major Eles disruption. podem, na But they verdade, do often criar uma require a lot grande of people to confusão, do that. interrupção de serviços e de produtos. They may be high risk, but Pode oftentimes, ser que haja risco alto, particularly economic mas muitas cooperation, can be vezes lower risk. And they enable this não participation cooperação by econômica lots of tem different riscos groups in mais society, baixos. because lots of people can choose
to not cooperate in Mas certain muitas ways. pessoas podem escolher não cooperar nessas áreas. And then the third category he E a talked terceira about was categoria da qual nonviolent falamos intervention. é a intervenção não This is where people violenta. directly Aqui é try onde to as prevent pessoas or diretamente disrupt tentam their opponent from functioning. prevenir sitting in a certa building, organização de blockading funcionar. a Por corporate exemplo, office, ocupando sitting in a government prédio, office, bloqueando a blocking traffic. entrada de alguma These are very agência disruptive and governamental, confrontational bloqueando alguma tactics. estrada. They often São carry a high level táticas of risk. que muitas vezes têm They altos usually riscos, require a lot of que training and normalmente discipline for people to requerem do them well, alto nível de but they treinamento, can be effective mas even que if a few people do podem them ser sometimes. eficazes. Mate's heard this example many times, but I'll just tell Acho you, que vocês já I was ouviram esse exemplo flying várias back vezes, mas eu gostaria de from falar com Spain vocês. Eu estava after Mate voltando and da I gave a Espanha, seminar in Spain in depois que 2012. I Mate was e reading the eu Spanish estávamos em um newspaper on the seminário, plane, e eu estava lendo um and there's a jornal picture of George e Clooney vi uma foto de getting George arrested Clooney sendo in front preso of the embassy of Sudan in em Washington, frente D.C. à Embaixada do Sudão Spanish em newspaper. Washington, D.C. Isto He's num jornal protesting espanhol. and getting arrested Ele and doing civil estava disobedience protestando to oppose e the sendo Sudanese preso policy in Darfur, em try to get oposição them to change. So ao que here you estava have ocorrendo nonviolent no Sudão. intervention. Então, esse é o Just one tipo de person doing it, intervenção but he's não very violenta. well Uma known, única and it pessoa makes fazendo isso, news mas ele é everywhere. uma pessoa muito So, conhecida, então tem um nonviolent impacto intervention, when grande. it's done well, Então, a sometimes, intervenção não particularly violenta, by quando people who bem have a lot of executada, respect or por visibility, pessoas que têm can muito really, respeito, sometimes make muita a powerful habilidade, pode fazer uma there are no diferença. rules, again, there's Então, no não formula. existem Sometimes leis, nonviolent intervention is regras, não effective existem because fórmula. Então, lots of às people do it, vezes, a or intervenção because não someone who violenta é actually is bastante not eficaz. particularly famous or well-known does it, Mesmo uma but they pessoa que represent não é tão the broader famosa pode population. fazer isso, mas representando uma And grande so, parte da população. there's one other category of Existe uma tactics outra that Sharp categoria really de didn't, tática que I don't think fully explore. acho que Sharp, na verdade, não So explorou I'm como going to propose deveria. it. Então, And eu vou it's fazer essa called proposta de creating estudo. alternative Isso se institutions. chama criar And so a lot of instituições movements do this. alternativas. Muitos Many movimentos examples in usam Brazil, isso. I'm sure. Há muitos exemplos Of no Brasil, movements tenho certeza que building há. Por schools, exemplo, a construção de cooperatives, escolas, cooperativas, institutions that are helpful to instituições that que movement. They could be ajudam, formal, or they could be informal. e Maybe they're essas podem unofficial, ser but they're the oficiais kind ou of decision-making bodies or groups that podem can help to ser resolve disputes organismos que tenham or create a alternative possibilidade de tomar economies decisões that can help sustain movements over e time. que ajudam And nesta when we área. look at movements and start Quando looking for olhamos examples of this kind of isso, parallel procurando institution building or exemplos desses alternative tipos de institutions, we actually see a lot of them. Nós For vemos example, muitas delas. Por The exemplo, Montgomery bus boycott with Rosa o Parks boicote de may not have been ônibus de effective if Montgomery they pode hadn't não created an ter alternative sido, poderia não institution ter sido to eficaz se tivessem get people to criado work through parks. um meio They created an alternativo alternative de institution to fazer do that. as pessoas chegarem a seus trabalhos. Other movements, Outros for movimentos, example, I'll give you an example from Como, another example por from the U.S. exemplo, history. aqui do In the Estados Unidos. in the 1700s, when nos anos U.S. no colonists século were trying to XVIII, separate quando from os Britain, colonistas they dos said, Estados Unidos estavam if we tentando have any separar do Reino disagreements among Unido, ourselves, we don't want to have to go to a British court. eles So we're diziam going que to não create our iam own querer alternative groups to resolve disputes para so that a we can Grã-Bretanha, completely para um tribunal withdraw lá from the para British resolver as judicial system. disputas. Então eles disseram They que did. queriam criar seu So próprio there's lots of tribunal. ways that Então movements do existem this. muitas formas Palestinians, de in fazer 1987, isso. 89, created a full 87, network 89, criando of uma informal rede schools out de of people's escolas homes informais where young people em could get casas de educated. pessoas onde and be jovens part of the poderiam receber resistance. educação. So these alternative institutions Então, build essas instituições capacity, they alternativas build têm, autonomy and constroem capacidade, self-reliance, autonomia they build civil e society, autoconfiança, and a I would sociedade argue if civil. you E eu have diria a que movement that is se a trying gente to tem get um some kind of movimento major que está transition, tentando they help obter uma make this transição, transition a lot easier, ele because when faz, people essas are coisas fazem com que a organized, transição seja mais fácil porque as when there's pessoas enough estão mais space for them to become organizadas formally organized, formally de forma recognized informal. organizations and Quando há institutions, espaço they're para que much elas more ready sejam to take over. organizações formais, o espaço se torna Now, there are ainda other maior. ways to think about E tem tactics. I've outras just maneiras given you Sharp's para three pensarmos sobre categories and my táticas. proposed fourth category. As But another way to três e a think of minha tactics proposta quarta. Mas would uma be outra forma tactics of seria de concentration, táticas de tactics of concentração. Here, a Omissão, tactic of dispersão. concentration is one that brings lots of people Aqui, together a at de a protest in a public concentração square. traz muitas A pessoas tactic of juntas. dispersion E a de is a tactic dispersão é uma that people tática do all over the que place. as pessoas usam em todos os that lugares, is, where individuals can onde os observe, indivíduos a boicot of products tomam or, atitudes tipo boicote, a compra de determinados produtos, doing, anonymous slogans, fazendo slogans putting up signs around the country. anônimos
colocando placas ao redor do país, can happen everywhere. frequentemente são de baixo risco, acontecem em todas as partes, e tanto a concentração quanto a dispersão têm vantagens e desvantagens. E o que a pesquisa mostra é que o movimento que pode alternar entre essas duas são mais eficazes. Táticas de concentração são diferentes, demonstram força, e a de dispersão, muitas vezes é difícil para que elas sejam percebidas. Então, são formas diferentes de olhar. Eu vou parar aqui e ver se vocês têm alguma pergunta antes da gente começar a parte 4. Em português, por favor. Can we please have the questions in Portuguese? Yeah, the questions could be in Portuguese and I will Thank you. Tá bem. A minha pergunta é mais uma contribuição mesmo. Meu nome é Ana Luísa, eu sou de Ciência Política aqui também. E uma coisa interessante que me fez lembrar um pouco essa explicação é das facções criminosas do Comando Vermelho e o PCO, que são grandes facções criminosas que criaram como se fossem instituições paraestatais. Então, eles nasceram a partir do tráfico de drogas em zonas urbanas periféricas, onde o Estado, o acesso do Estado, a assistência estatal, muitas vezes ela era inexistente ou ineficaz. E aí, essas facções criaram instituições paraestatais, onde questões cotidianas eram julgadas, por exemplo, às vezes assistência social era fornecida por essas facções, que em inglês são gangues prisionais, são estudados nesse prison gangs, nesse campo de estudos, porque facções é a maneira como a gente chama em português, mas em inglês e facções em inglês é outra coisa de partidos, enfim. E aí dá para enxergar esse fenômeno que aconteceu também por uma ótica de resistência civil, uma vez que ela nasce também a partir da inexistência, da ausência do Estado para suprir necessidades básicas de educação, de gás, de justiça. Então, tinha lá um problema entre os vizinhos e aí quem vai resolver or settle these problems? Mais difícil. Não, mas é essa contribuição mesmo de um contexto brasileiro das gangues prisionais que também vem nesse sentido do que ele está falando. Então, isso era mais uma contribuição do que uma pergunta, mas Hardy, talvez você tenha alguma ideia sobre isso. Violent groups, known here as a kind of prison groups or prison factions that organize in similar way, like movements that you described. They fill in the void left by the state in terms of provision of services, delivery of things that population or the certain communities needed, and they organize that. And of course, they also benefited from this, that comment was triggered, I think, by some of your comments about what the movements can do, and that was, I think, the participant thought that the same thing happened. It was just by the bad actors, by those gangs, that they could fill in the void and do the constructive program that movements are doing. Thank you for that comment. Obrigado pelo seu comentário. Eu concordo. With what you're saying. That was very simplified.
Por sinal, o meu comentário para você foi muito simplificado. E eu peço desculpas por isso. Just a couple thoughts on that particular point, and I don't know if they will be at all practical to the situation that you face in Brazil. But I'll make them. Mas eu vou tecê-los de When I qualquer think sorte. about Quando eu who penso fills the gap, sobre quem preenche essa when lacuna, the state quando o is Estado not serving people, não está and prestando people's serviço à basic needs are população not being e met. as necessidades não I estão think, sendo so what are those supridas. basic needs? Bem, eu Yes, penso quais some são of as them are material, necessidades. right? Algumas são Some of them are materiais, the need to eat, to a survive, necessidade de comer para sobreviver, to- por exemplo, a to be safe, necessidade de estar seguro, to try to limit the corruption de that tentar is limitar a making them so corrupção poor. que está fazendo com que a população se And torne other of tão those pobre. needs E outras are necessidades emotional são needs. emocionais. They are the need São a to be necessidade part of a de community, fazer parte de uma to have an comunidade, identity, de ter uma particularly an identidade, identity that principalmente uma says I'm identidade que strong, diz eu sou to have a sense forte, that they have the ter power uma noção de to que change eles their têm situation, poder para mudar a sua própria circumstances. situação, suas circunstâncias. And a lot of E times muitas you will have vezes violent vocês groups terão that grupos come in violentos que and say, chegam well, e we're the dizem, people who bem, can nós provide somos as for the pessoas material que needs of the people. poderemos And we're the people proporcionar who can give people as that necessidades sense of power materiais, a and gente pode dar às community pessoas and dessa identity comunidade and belonging. essa identidade And de particularly, pertencerem, of essa course, to noção young de men, they'll poder, try to be that for principalmente those para young men. jovens, para homens And then the jovens. question becomes, E depois a pergunta se torna, is it possible é that a possível nonviolent que um grupo alternative, que uma alternativa nonviolent não movement violenta, could um movimento also não serve violento, those mas needs? também could it actually, in a sense, supram essas compete necessidades, será for the que hearts and poderão minds of people competir pelas mentes e as corações das being a better pessoas option como to try sendo to a meet melhor those needs? opção para tentar We suprir know suas necessidades? Nós that the single sabemos biggest factor que o principal maior determines fator que whether determina someone will join se a movement alguém or irá not fazer parte de um very movimento ou actively não, is if they know de other forma people. ativa, é se So ele part of what this says conhece to me outras pessoas is nesse that personal movimento. relationships and Então, para friendships mim, are as incredibly amizades important e in as nonviolent relações movements. interpessoais são extremamente Movements importantes em are grupos also communities, não and they violentos. also provide a sense of Os identity grupos também and proporcionam meaning uma noção de and psychological identidade, strength uma and hope força for people. psicológica e esperança para We as also pessoas. know, Nós também from sabemos Erica's research da and other pesquisa da research, Érica e de that outras movements pesquisas que os actually have movimentos têm a pretty good chance uma boa compared to chance other em forms of comparação a resistance outras formas de of trying resistência to get real de change in the tentar conseguir mudanças and so de I verdade. think one Então, eu question acho que uma when we think pergunta, about violent quando pensarmos groups coming sobre to fill grupos this gap, violentos is preenchendo could there essas be a kind lacunas, of é que language? será que poderia Could there haver uma be a linguagem kind of argument that ou can um be made argumento que poderia that ser feito nonviolent option is para legitimate com and uma can also opção não violenta have ser a legítima chance of e success, também maybe ter even a uma better chance chance de of êxito, success than talvez até violence, melhor and do que keeping the através da community violência, safe and para lifting up manter the a community over segurança da time. comunidade e So suprir just- suas that's just a necessidades ao thought. longo do tempo. Thank Então, you. esse é o meu pensamento. Great. Mais alguma pergunta? So Hardy, Então, Hardy, 10 more minutes. nós temos mais 10 minutos antes do intervalo. Talvez você possa Yeah. usar 6 ou 7 minutos para falar da segunda parte da sua Sure. apresentação. I know people are taking in a lot of information today, Eu so sei I don't que want to é go muita informação de uma too vez far, só, então eu over não time. quero So what I passar will muito do do tempo, então o que eu is vou I will just go through fazer, some key points in eu vou part falar 4, de alguns and then pontos-chave we da can parte take any last 4, questions or end there. e aí nós And podemos, thank you vocês everyone podem so fazer much perguntas. Eu gostaria de for giving your agradecer a attention, vocês and todos I hope this is pela helpful to you. atenção e espero que So, seja útil para vocês the essas question informações. that I ask is what Então, makes a pergunta tactics que eu faço effective? é o que torna a Okay, so tática eficaz. established, if you agree with me, Se você that concorda strategy matters. comigo que a We've estratégia given a é framework to think about importante, strategy, the vision, ou até mesmo aims and um tactics, arcabouço para different pensar kinds sobre a of tactics. estratégia, Then what vários makes tipos de tactics tática, o que as torna eficazes. I once tried to list all the Uma factors, vez eu and tentei listar todos os it got way too long. fatores, mas So aí I'm going to ficou uma give you lista like a muito very comprida. sort of Então eu vou lhe broad, dar general list of uma a few lista factors that I bastante think really genérica de alguns fatores que And eu the acho que first influenciam as is táticas. objectives. Um deles Tactics are more effective when they're é used for que objectives that are são os clearly objetivos. defined, As táticas são mais achievable, eficazes quando elas são attract usadas wide para support, determinados that connect to a objetivos. strategy. Elas são So if we mais go back to some of the eficazes quando examples estão that I've given, conectadas
estratégias e um objetivo. Por exemplo, quando eu falei para vocês o exemplo do Palermo na Sicília, foi bem definido o objetivo, não paguem a máfia propina de piso. Então, isso conseguiu muito apoio para a campanha, porque o objetivo estava claramente definido. Eles tinham uma coisa concreta, mas aí precisava ser conectada a uma estratégia. Eu não tive a oportunidade de ler toda a estratégia deles, mas nesse caso nós temos um objetivo bastante claro. Por exemplo, a marcha de sal de Gandhi, ele também teve um objetivo bastante claro e definido. Vamos atrair bastante gente e conseguiram um grande apoio, porque a lei era nada popular e as pessoas realmente se sentiram atraídas pelo objetivo. Então, quando quando analisamos os movimentos e pensamos nos objetivos para as suas táticas específicas, às vezes ajuda saber se realmente eles têm um critério claro. Nós temos outros objetivos que podem ser vistos também no boicote de Montgomery, no Alabama. Just one thought about this. When I was talking a second ago about whether nonviolent movements could maybe fill some of the gap, so that people didn't feel that armed groups was sort of the way to try to get their needs met in some cases. I would argue that it's when a movement achieves a particular objective, even if it's a small objective, that it can have a major psychological impact in a population when a movement does that. When you get the British to negotiate because you defied their salt law, yes, you're making people's lives better by trying to change the law, but you're psychologically shifting in people, showing that this kind of nonviolent power can work. And so, Gandhi had said, we're going to overthrow the British government in 2 years. That would have been an unachievable objective. And even if he had a brilliant strategy to achieve it, it probably wouldn't have worked. Because he picked the objective that was achievable and then actually did it. The psychological impact of hope, that actually people might be willing to take a risk because that risk might actually make a difference, is very profound. It makes a big difference for people. So even the small achieved objective can be quite significant to a movement over the long run. Second point, message. So, one way to think of tactics is to think it's like the tactic is like a vessel, it's like a boat. And what does it carry? It's carrying the message. So yes, the tactic itself matters. And in some cases, in a strike, the tactic itself really clearly can have an impact through economics, for example. But the question that an onlooker will ask, the question an ordinary person will ask, the question the opponent will ask is, why are they doing this? And this is where the message becomes really important. And so, in the most general sense, what does an effective message do? It unites a movement supporters, and it divides an opponent's supporters. So, let's take a look at it. So, on the left, what you see is the slogan for Otpor. Otpor was the resistance movement in Serbia that brought down Slobodan Milosevic. Otpor, the word meant resistance in Serbia. And underneath it, it says resistance because I love Serbia. Okay? So what is this message doing? It's claiming that Otpor is the patriotic representative of Serbs. It's claiming that if you love Serbia, we have to resist now. On the other hand, Slobodan Milosevic, who was president of Serbia for 13 years and had ruined the economy and launched several wars, everywhere he was trying to make himself the same as Serbia. So Slobodan Milosevic said, if you're against me, you're against Serbia. I am patriotism. Obeying me means you're patriotic. Otpor takes that message and says, no, actually, resisting you is what's patriotic. And so they're trying to get people to question what patriotism means and whether patriotism can be expressed in a different way. And at the same time, if you are a supporter of Milosevic, if you are a member of the security
se você é um membro do serviço de segurança policial and you have been sworn to protect the soldado Constitution e você of that country. jurou proteger a Constituição do seu país, It may even get you to start to question, well, what does it mean to talvez protect the comece a country here? questionar Now, o que significa the economy defender is o meu crashed. país. Now that we have fought these extremely costly and Agora damaging que wars, nós já what does that mean? lutamos And so it nessas starts to guerras divide the que nos supporters. custaram tanto, o que It didn't significa ser say patriota? Então, essa resistance mensagem because we're going to começou a throw dividir everyone who supports aqueles Milosevic in que jail. apoiavam It didn't say o resistance governo. because everyone who A supports mensagem não Milosevic dizia is bad. resistência It porque didn't nós say vamos prender resistance todos que because, trabalham com o presidente, ela não dizia resistência porque we're going to get revenge when we nós get vamos power. nos vingar It said quando resistance chegarmos ao because I poder. love Serbia. Ele dizia, a mensagem Starts dizia to even resistência divide porque eu amo a those who Sérvia. support the opponent. Então, as Similarly, pessoas we que have this image apoiavam o of governo Nelson começaram a Mandela pensar and nisso. F.W. de Klerk. Nós temos também And the a message, imagem there were do many Mandela e messages W. in the Klerk, e a anti-apartheid mensagem struggle. na Some of them luta were contra o unifying with others, apartheid, but one of algumas them that delas came across, unificavam o particularly at the movimento, end, was outras national não. Uma reconciliation. das mensagens If era there's a transition reconciliação here, this is nacional. not going to Se be houver uma about getting transição, revenge on ela every não pode white person incluir who may have vingança supported apartheid or may not have joined para the cada pessoa anti-apartheid struggle. branca This is que going talvez to be tivesse about feito finding parte a do way to go apartheid. forward together. Nós temos que Yes, encontrar there will be caminho de justice. unificar We o will have a país. process A for this. mensagem é But haverá the goal is justiça, national mas o reconciliation. objetivo é a So if you are a reconciliação white nacional. person Então, se você é uma pessoa branca been part of that government que foi or part parte of do the economic governo system, ou do sistema you econômico do start thinking, well, apartheid, maybe there's você a place começa a for me in this pensar, new bom, society. talvez Maybe it's haja actually lugar para better mim nessa sociedade that we nova, stop talvez trying to seja fight melhor the do majority of que the population tentar and lutar think about contra a what a shared maioria da future looks like. população. Vamos, e Again, você the começa a message pensar sobre como uniting seria um supporters futuro and starting to compartilhado. divide opposition. Então você consegue But message is so dividir much more aqueles que than that. apoiavam o regime e It has to do with unificar os que focus. apoiam o How movimento. threatening is the message to the Também a status quo? mensagem precisa saber It's se not just ela é what a the movement wants, it's how they ameaça. articulate it. Are they bringing out cultural Qual é a values, mensagem? widely Como held ela é beliefs, transmitida? patriotism? Elas têm Are they valor saying, cultural, look, patriotismo. in your own Elas constitution, in dizem, your own olha, na sua speeches, própria this is what you're Constituição, saying, nos and seus then you're not próprios actually doing discursos. it. Are they justifying Bem, it elas by using estão justificando a the words mensagem of their opponent? usando as And then palavras saying, we're just trying to dos hold seus you accountable to what oponentes. you said. Or are they, quoting some Ou radical estão- text that the Ou population tem can't algum relate texto to at all. muito radical que What's their emotion? com o What's qual their a população appearance? não Are pode they se peaceful? relacionar. Do they São seem controlled pacíficas, if they're doing public parecem life? ser Are they controladas, aggressive, são angry? agressivas, Do they seem bravas, afraid or concerned, com medo, extreme or preocupadas, reasonable, extremas, ou confident, razoáveis, strong? confiáveis, And then fortes. all of Então, these go into message. It's todos not esses- just about what you say, it's about how you say it. não se And trata then do que another você está dizendo, mas como factor você in está messaging dizendo. E is outro is the fator na messenger. mensagem Who is saying? é Is it quem a está young woman dizendo. É uma who mulher can't pay jovem for her university que não because she doesn't, there are no, or who just graduated university que and can't acabou get de a se job? formar da universidade Is it an e old person é uma who can't pessoa afford to idosa que take não care of themselves consegue because the custear pensions have sua been cut? vida? Is it a young man? É um Is it jovem, um homem someone jovem, é dressed alguém in, a vestido suit? Is it de somebody terno? who is É dressed alguém que está vestido as a farmer or como um laborer? fazendeiro, um All of these trabalhador. factors go Todos into the esses message. fatores It's very fazem important. parte So da mensagem e tactics são muito cannot importantes. be Então, a thought of by tática themselves. They não have to podem be ser thought of in pensadas terms of sozinhas, message tem as que well. ser pensada em termos de And mensagem another também. factor in this is not Outro just what's the fator message of the tactic. não é só It's qual é a how does mensagem that da message tática, mas como essa get shaped over mensagem time? And so é sometimes the mudada tactic ao will be longo very do tempo, effective, como ela é but the interpretada ao longo do opponent, tempo. after it's effective, will Então, start to depois do really try efeito da to mensagem, o interpret and oponente frame vai that tactic tentar afterwards as not being effective. interpretar essa mensagem And como so não sendo even after a eficaz. tactic Então, happened, a até movement mesmo sometimes após a has to tática ter continue to struggle ocorrido to e fight os for what movimentos that tactic continuando a means, lutar, for what lessons the public learns from it, quais to make lições o sure that público they aprende continue para to be assegurar able que to eles represent continuem properly what that conseguindo tactic was, representar and not let the qual era a opponent define it. tática. I have much more I Eu could say, tenho but muito it mais is que eu poderia 2:40, dizer, mas já and I são think we're going to aqui get to a lot of the other 3h40 issues e I eu was acho que going to muitas talk das about outras questões throughout the sobre as next quais eu 2.5 falaria days. So I serão think I will stop there. abordadas ao longo dos And próximos thank you for your dias. time. Então eu vou parar por And, aqui. I Obrigada guess if pelo there's any tempo one de last question, I'll vocês. take it. Se vocês Thank tiverem you. alguma última pergunta, eu posso recebê-la. Obrigado, Hardy. We will
Alguma pergunta que vocês têm antes do intervalo?
We need the microphone, please. Tá. Então é melhor em inglês porque ele não tem que traduzir, né? De qualquer forma. Ah, tá. Tá bem. Então minha pergunta é, ao longo da explicação, sempre vem muito à cabeça James Scott com seu estudo da resistência cotidiana e tudo mais. Então, a minha pergunta é sobre, mais para se fazer uma comparação e quais foram os limites do James Scott que ele percebeu na pesquisa, porque dá para ver que tem alguns elementos a mais aí. We see some more elements in the comments that you have made, Hardy. Some of your comments, sorry, what is your name? Ana Luisa. Ana Luisa? Some of the comments Hardy made for Ana Luisa resonated with the book by James Scott on everyday forms of resistance, and how people are organizing in a kind of subtle, not spectacular way every day to challenge repression. So I guess that was a general kind of comment, right? There was no specific as such question. Eu acho que o seu It's about the limits of his studies, and I notice his works are a little bit beyond and add a few more aspects of resistance. And that's my question. Right. So it's about essential limits of your analysis that didn't necessarily include those everyday forms of resistance. That's what you are saying. Yeah. So where maybe those everyday forms of resistance might be located in the context of your analysis about the tactics and strategies. Yeah. Okay. Any other questions? Alguma outra pergunta? No? Okay. No other question? Okay. Here's my advice to all of you. I'm sure you have questions. Just save them and ask them to Maciej next time he's Eu sei visit. que muitos têm perguntas, então façam-nas para o Marty. But I would say eu diria que your point about alternative que você faz sobre as instituições is a really good one. É muito And bom, it is an area in our field that I think we don't have enough que eu acho que theory não and temos research on. teoria e So I pesquisa don't feel bastante. qualified to really Então, eu não me comment, sinto actually, in terms of capacitado para providing responder a sobre framework or a theory about the arcabouço, uma role that they teoria sobre o play. papel que elas I'm speaking exercem. more Eu from falo the mais do perspective of ponto de case vista de studies estudos and de how I've caso, seen them play a role. como eu os vi But I don't exercendo have any papéis, mas eu não systematic tenho scholarship to estudo cite sistemático about para their citar role. sobre o papel. And actually, that's one E, na topic realidade, that esse é um tópico ICNC, que my o- organization, and Maciej in particular, que o meu have instituto been e Marty interested in learning more principalmente about tem and muito possibly interesse em aprender supporting some mais. research about. Temos interesse So em that's apoiar the best I pesquisa can say nessa on that. área, então é o melhor que eu posso dizer sobre isso. Okay. Last chance for any question. Okay. Última we've got one more. chance, mais uma pergunta. Bom, boa tarde, meu nome é Mariana. Good afternoon, my name is Mariana. As I commented before, I'm here Eu espero conseguir estruturar at minha DePaul. I hope pergunta to be able to structure direitinho my para não question ficar tão difícil adequately de so traduzir. that it's not so difficult to be translated. Tá, porque às vezes eu acho todo mundo gritando. Dentro do que a Ana perguntou Within what Ana sobre Luisa o asked trabalho, about, acho que a referência seria o James in Scott reference mesmo. to- Eu acho que to dá para James perceber uma Scott, I think we can diferença no que a gente notice está a tratando difference between aqui, what we are um foco addressing aqui em here, termos de our movimento focus here, organizado in e uma terms of an resistência cotidiana sem organized coordenação. movement and A minha non-coordinated pergunta vai daily no sentido de tentar resistance. entender, My porque eu ainda question estou goes bastante in an confusa em attempt to try relação a to isso. understand E quando a this. gente tem uma perspectiva When we teórica have que the visa a theoretical motivação e os perspective custos that individuais do engajamento foresees político, quando há uma coordenação personal e uma engagement tentativa in estratégica movements, when there's a de strategic ação decision coletiva for collective action orientada, that is como a gente vê esses guided, movimentos, as a we see in the importância que o movements, professor and the comentou de importance uma that the mensagem a ser professor passada, mentioned on a as táticas, message a being organização delas transmitted, de the acontecerem, a organization of diferença de tactics, não and só the taxas de difference sucesso, mas not only of quais, success como que a gente rate, consegue but analisar how essas we are able diferenças to analyze estruturais these structural ou differences conjunturais
entre uma tentativa de resistência em que a gente não tem como olhar para o indivíduo, porque não há uma coordenação das táticas, e quando a gente olha para a estratégia, a gente consegue olhar pontos individuais como a Rosa Parks, que foi citado, o Gandhi, ou algumas outras lideranças. Então, é nesse sentido de pensar a orientação, estratégia e taxas e diferenças, não necessariamente taxas, né, quantitativamente, mas quais as diferenças de resultado entre essas duas tentativas de ação de resistência. Desculpa se ficou muito confuso. So the comment is actually building on the kind of previous comment on everyday forms of resistance, and maybe to a certain extent clarifying the difference between them and your focus, which was more on organized movements and organized strategic actions, whereas those everyday forms of resistance might be, more ad hoc, less kind of strategic, and more kind of organic than planned. And then the question is how those two different forms of resistance, one kind of mass-based, organized, strategic, another one more kind of ad hoc, and maybe spontaneous, can coexist both analytically and empirically? Great question. So one way to think about resistance is that it's not just an act, but it's also a culture. Não é apenas ato, mas é também uma cultura. So, if you have people doing all kinds of creative small acts of resistance that are not organized, part of what they're doing, I would argue, is creating a culture of resistance, a mindset of resistance, a psychology of resistance, which is quite impressive and quite powerful by itself, in addition to the impact that those small acts might have. So I don't really think you can have a movement without these kinds of small acts of resistance and the kind of culture and psychology that goes along with it. You're not going to be able to have a really strong, effective mass movement unless that psychology spreads. And the psychology looks for a form to express itself. And the form of expression is in the local. It's in the, what am I doing today when I go to school? What am I doing today in this place when I go to my job? So in this respect, it can be quite, these small acts of resistance, depending on how we define them, you could see as essential and often overlooked and not fully appreciated. And at the same time, part of what the movement does is it encourages people to push beyond this. Encoraja as pessoas these small acts of resistance and do them in a collective, organized, systematic, strategic, disciplined way, we are going to be able to make even further progress. And so the movement takes this basic human instinct, which is, I don't like the oppression I'm under. I'm going to find ways that feel safe to me to resist it, and then takes them and says, but if we do this collectively together, quando isso é feito de uma forma coletiva, nós encontramos uma nova forma para mudar toda a dinâmica de poder. It links the different small groups that are engaged in collective, in small acts of resistance, that don't even know about each other, and brings them together. It finds the message that brings people together. And so, I mean, these are just thoughts from the top of my head. The other thing I would say is that over the course of the movement might go on for 5 or 10 years. And there's no way for a movement to go on for 5 or 10 years, trying constantly to push every day to do the most powerful thing it can. The movement will exhaust itself. People will get exhausted. So in the times where the movement is building its capacity, resting, maybe taking a strategic retreat, maybe rebuilding for another campaign or another push. People still need to do things, to feel involved in them, to still express their support for the movement, to still affirm the psychology of the movement. And so small acts of resistance can also be that. They can link together critically big campaigns and tactics so that this momentum continues. And even if oppression
comes down and tries to control all the Então, space, se os people are able opressores to tentarem find ways controlar to esse continue to espaço, as function pessoas vão through sempre small acts encontrar of uma resistance during forma those kinds of times. de realizar So, pequenos atos de I will resistência. stop there. Então, eu vou parar por Oh my aqui. gosh, we've gone way over E time. acho que nós já passamos muito Thank do you tempo. very Eu much. gostaria Muito de agradecer a obrigado. vocês. And I wish I could be there with you all. E Thanks. seria bom se eu pudesse estar aqui pessoalmente. Muito obrigada. Enjoy the afternoon. All right, take care. Bye-bye. Bye. Pessoal, a gente tem temos um lanchinho aqui fora e vamos tentar limitar o tempo no máximo 15 minutos de intervalo. 15 minutes, right? Is that okay? E depois o professor Stephen Zuns, da Universidade de São Francisco, vai fazer a palestra dele. Obrigada, gente.